Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do História de Canguçu. Hoje a gente dá início aí ao episódio número 15. Parece que foi ontem que começou, já estamos aí no episódio 15, que legal. E a gente está aqui hoje para contar mais uma vez uma história de pessoas, né, de Canguçu que fazem acontecer. E a gente precisa valorizar esse trabalho aí. Tem histórias que muita gente nem conhece. Então a gente está aqui para, obviamente, alavancar essas histórias e também aprender muito com grandes pessoas, profissionais, empresários, pessoal da saúde, professores, enfim, a gente vai ter um nicho bem diverso, mas hoje, com muito carinho, que a gente recebe aqui o Matheus para falar sobre a destilaria Alto da Cruz. Mas antes de a gente, obviamente, dar entrada aí nos assuntos, eu queria agradecer de forma bem carinhosa aos nossos parceiros, né, que acreditam no nosso projeto, e é graças a eles que a gente está aí já no 15º episódio aqui do História de Canguçu. Então vamos lá. Lojas Frank está conosco, Lojas Frank Casa e Construção, Café com Música e Cozinha Intuitiva também está com a gente, Regis Lanches, o melhor lanche da cidade. Conosco também a Conecta Mais, provedor de internet, que é lá do Matheus também aí, coincidentemente também se chama Matheus aí. Muito obrigado pela parceria. A Divulgue Gráfica lá do BB já esteve participando conosco também aqui uma outra oportunidade. A Clinic 9, Clinic 9 Fisioterapia, né? Localizada, vizinha ali do Café com Música e Cozinha Intuitiva. Também conosco o Almeida Gás e Água aí do Jussier Madrid, que uma outra oportunidade já esteve conosco também. A Ótica Romano, o Super Becker, que é aqui no outro lado da rua, aqui na frente do estúdio, né? O Andro Mota aí da MetLife, e também a MetLife, inclusive, que é o nome do estádio aí da grande final da Copa do Mundo. E fechando, né? Esteve conosco aí na semana passada, a Bendita Sexta, aí da Edmeia Garcia, foi um grande episódio também. E como eu disse, o que mais aproveita isso aqui tudo somos nós que estamos aqui, eu e o Gio Lucas, que está na parte técnica ali, porque a gente aprende toda semana, é muito conhecimento, muita experiência, né? Que o pessoal vem passar para nós aqui. Então, realmente são muitas histórias inspiradoras. Bom, agora sim, depois desse nosso merchanzinho, queria dar boa noite aqui para o Matheus, dizer seja muito bem-vindo. Muito obrigado já de antemão por ter aceito o convite e vamos resenhar bastante. Bem-vindo, Matheus. Não, eu agradeço o convite, uma oportunidade imensa para mim estar aqui, muito feliz. E não só a ti também pelo convite, mas todos os patrocinadores, né, que acreditam no projeto. Às vezes a gente tem vontade de fazer muitas coisas, mas a gente não consegue viabilizar, né? Verdade. Então esse apoio de todo mundo é muito importante para que hoje eu esteja aqui e para que também a gente consiga cada vez mais levar Canguçu a um nível um pouco melhor. Perfeito. Sabe as palavras aí. Bom, Matheus, eu brinco sempre no episódio aqui, né? Inclusive cito o Valber Lopes, que é meu parceiro lá no Resenha Canguçu. Como diria o Valber Lopes, vamos começar pelo começo, né? Vou começar te indagando, o Matheus. Quem é o Matheus? Matheus é natural de Canguçu, não é? É casado, tem filhos? É filho de quem? É natural da onde? Vamos conhecer o Matheus para quem não conhece o Matheus aí. Então eu sou natural daqui de Canguçu, né? Nasci e me criei aqui, depois fui embora, mas morava ali do lado de João de Deus. Então minha mãe era professora no João de Deus, a Solange. Meu pai também no início foi professor, depois foi para trabalhar no Banco do Brasil, se aposentou lá, bastante conhecido, né, o Adelci e a Solange. Eu até hoje em feiras encontro pessoal que diz assim, ah, tu é filho do Camargo, eu fui aluno do Camargo, ah, tu é filho da Solange, fui aluno do teu pai e tua mãe. Então é uma coisa assim que a gente acaba carregando uma história, né, dos nossos pais. Eu tenho uma honra e uma alegria muito grande de ser filho deles. O pai, inclusive, está de aniversário hoje. Poxa! Mandar Um os abraço parabéns especial pro aí. pai aí. Parabéns pro seu Camargo, então, aí, né? E parabéns também pelo filho, né? E obviamente pelo aniversário, que legal. E Então, aí, depois tu passa lá, não vai me deixar na braba não, aqui, não, viu? já comemoramos hoje de manhã. E aí, me criei aqui, estudei no João de Deus, estudei um pouco na Aparecida, depois fui para Pelotas, estudei em Pelotas, fui para o quartel em Bagé, aí depois voltei para Pelotas, trabalhei na Secretaria de Educação em Canguçu, trabalhei na UFPEL em Pelotas, e aí fui para Santa Catarina, fiquei 14 anos em Santa Catarina, morei 12 anos em Itapema, e na pandemia que eu acabei retornando para Canguçu, Vou te para a cortar, Matheus. destilaria. Peraí. O homem é um andarilho, peraí, vamos por partes. Bom, tu nasceu e te criou aqui perto, como tu falou, Silveira na Martins. Silveira Martins, perto ali da Escola João de Deus Nunes, para ter um ponto de referência aí, pessoal. Isso. Aí, tu saiu para estudar em Pelotas, aí tu foi morar em Pelotas também. Isso, eu morei em Pelotas, estudei em Pelotas, fiz técnico em informática, aí depois fui para Bagé. Tá, e aí em Pelotas tu morava lá ou tu ia e voltava todo dia? Conhece, todo dia. Conhece. Essa aí a turma passa, não tem o que fazer, né? Não tem que E aí fazer. depois bom, a idade de servir, tu foi pra Bagé. Isso, com 18 anos, servi no terceiro RCMEC também, tinha 4 colegas Braço aqui de forte, mão Canguçu. amiga. Isso, Quem serviu sabe, não esquece. exatamente.
Aí depois voltei do quartel, comecei a trabalhar na Secretaria de Educação aqui, trabalhei aqui na Firmina. Trabalhei Tá 2 pertinho, anos aqui na pertinho aqui. Firmina, trabalhei na SME, e aí recebi um convite para trabalhar na UFPEL. Na época, a UFPEL tinha um polo da matemática à distância, aqui na Firmina. Tá. E foi ali que eu comecei a trabalhar com o pessoal de lá, eles me convidaram para mim ir na UFPEL. Aí fui trabalhar na UFPEL, trabalhei 2 anos e aí recebi uma proposta para ir para Santa Catarina. Aí fui para Santa Catarina, trabalhei 2 anos em Gaspar, num software para cartório, numa empresa de software. E aí depois fui para o material de construção em Itapema, e aí trabalhei 12 anos lá e na pandemia eu voltei. Mas eu tenho mais 3 irmãos, né? É ao vivo aqui, não vai dar para cortar, mas um dos meus irmãos é garoto de programa e o outro trabalha nas bocas. Ué, como assim? O meu irmão mais velho trabalha na Nubank, é programador da Nubank. E o meu irmão mais novo que trabalha nas bocas, ele é dentista. Agora eu fiquei meio assim, né? Pergunta ou não pergunto? Eu sempre brinco que o trabalho nas bocas, outro é garoto de programa. Tá certo, errado não tá, né? Exatamente. Os dois moram em São Paulo hoje, já não moram mais aqui, né? E a minha irmã trabalha na Aparecida, né? A Carla. Bom, Itapema, inclusive, que tive oportunidade, eu acho que é um destino de muitos gaúchos, inclusive, né? Ir lá, e é uma região que cresce muito, né? Itapema, Porto Belo, aquela região ali. Agora mesmo, é tudo na volta ali, né? Camboriú, Camboriú agora tá construindo lá o prédio do Sena. Hoje, até, quando a gente vai para lá passear passeio, as redes sociais começam a entregar, o algoritmo entrega que tem conteúdo local. E aí eu me lembro que o pessoal ali, até na época que eu fui agora, no último ano, no último verão, eu estive lá com a minha namorada, e aí o pessoal falando até a respeito até de Itapema. Camboriú hoje é a cidade mais cara de se viver do Brasil. Todo mundo pensa que é o Rio de Janeiro, na verdade é Camboriú, e o Rio de Janeiro acho que é lá pela Quinta, claro, ali pelo conteúdo que me entregaram nas redes sociais, né? Aí tem Camboriú, Porto Belo, aí tem a função do Neymar, tá construindo lá também. Então hoje é um polo turístico muito forte lá, né? Turístico imobiliário, né? A construção Isso, civil lá perfeito. é muito forte. Porto Belo ali mesmo, pertinho na praia, é só prédio, 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 tu nem vê mais nada, só prédio, até chegar na praia. E aí desde que eu fui pra lá, eu já fui dizendo que eu ia voltar, né? Já foi com o intuito de voltar. Já fui dizendo que eu ia voltar. E aí eu pensava sempre, por que as coisas dão certo lá e por que aqui as coisas parece que não dá certo, né? Você tu descobriu essa resposta, me diz depois. Mas aí o gaúcho é tão trabalhador, né? O nosso povo aqui é tão trabalhador e a gente vai para lá, a gente vê que o pessoal de lá não trabalha tanto quanto a gente aqui, né? As dificuldades são outras, mas a gente tem muitas qualidades aqui e características que o pessoal lá não tem. Lá é uma cultura diferente, né? E se as coisas dão certo lá, tem que dar certo aqui também. Isso um pouco me intrigava de fazer as coisas darem certo aqui também, né? Então é uma oportunidade para mim também estar falando de histórias que dão certo aqui, de estar tentando motivar o pessoal a conseguir transpor os obstáculos que acontecem, porque acontecem, faz parte da jornada, né? Não tem como ser diferente. Mas quando eu pedi demissão lá, eu era gerente de material de construção com 28 funcionários na minha equipe. E aí, quando eu fiz uma reunião, eu falei que ia embora, que ia voltar para cá. A primeira resposta foi: não, tu é louco, tu tá brincando com nós. Eu falei: não, posso ser louco, mas eu não tô brincando, eu tô falando sério. Vou voltar para Canguçu. E aí, na pandemia, a gente decidiu vir com a ideia de montar a destilaria. Mas a destilaria, na verdade, a história da cachaça em Canguçu já é uma história muito antiga, né? A cachaça do Quinto, azulzinha do Quinto. É uma história com mais de 100 anos. E na pandemia que a gente juntou as coisas para começar a produzir não cachaça. E aí que é um pouco da história que eu acho que o pessoal, muita gente não sabe, principalmente em Canguçu, né? Sim. Porque a gente é bastante conhecido, eu acho que até mais fora de Canguçu do que em Canguçu. E o primeiro trabalho que a destilaria fez, que eu fiz, foi álcool na pandemia. E é o projeto mais legal, assim, que eu fico até emocionado. A gente produziu álcool, não existia álcool na época. E aí o juiz de Pelotas, o doutor Gustavo Cabral, se eu não me engano, entrou em contato comigo que ele queria produzir álcool porque não existia álcool aqui. Até pela questão da pandemia. E aí ele soube que eu tinha comprado um alambique, mas eu tinha comprado um alambique que era um projeto de futuro, não era um projeto para aquele momento. Sim. E aí ele, não, mas vamos, eu preciso. Eu falei, não, mas não tem como, é verdade o que tá me dizendo, eu comprei um alambique, mas eu moro em Itapema, o alambique está em Jaguari, na indústria que produz alambique, não tem como. Mas vê tudo que tu precisa pra gente fazer isso, me envia que eu vou articular isso. Eu falei, não, posso tentar, não custa nada.
Aí entrei em contato com o pessoal, conversei com outro, aí eu falava sempre que, ó, o juiz vai te ligar, se tu disser que não pode, e aí tu explica pra ele por que tu não pode, eu tô só passando um recado. Tá. E aí todo mundo aceitou montar as coisas lá para nós produzir álcool. E aí eu pedi férias na época, que nós estávamos trabalhando remoto, e vim para cá. E aí foi uma parceria junto com o IFSUL, com a Receita Federal, a Defesa Civil e a Abiri. Então a Receita Federal tinha bebidas apreendidas e eles queriam redestilar essas bebidas para produzir álcool. E eles não tinham onde destilar essas bebidas. Aí foi onde eu entrei, eu fazia essa destilação, o IFE padronizava e envasada, a Defesa Civil fazia a logística e glicerinava e envasava nas PET da Biri. Então eu produzi naquele momento ali 5.000 litros de álcool de forma voluntária. Na verdade eu tirei do bolso para montar as coisas, porque eu tive que pagar a empresa que veio. Sim. Mas o que eu mais ganhei foi esse contato e conhecer as pessoas que eu trabalho e convivo até hoje, porque no momento ali, a princípio, seriam só gastos, né? Aí as pessoas às vezes não acreditam, não, mas tu fez, tu não ganhou nada. Eu falei, eu ganhei muito mais do que isso. Podia ter sido um parente meu, uma pessoa da minha família que precisasse de um leito de TI, que precisasse de álcool, Sim. e poderia não ter, né? Então, o meu primeiro serviço da Destilaria Alto da Cruz foi a produção de 5.000 litros de álcool, doação na pandemia. Não. Ó, vou te mostrar, pra não dizer que é mentira, ó. Vou mostrar. Pô, que bacana, cara. É. E realmente eu não tinha ideia sobre isso, assim. Algo. Tipo, tu me contando, agora eu fico pensando, porque na verdade eu não esperava nada desse tipo, entendeu? Porque eu vou te ser bem honesto, a gente conversou em off agora. Eu vou te fazer algumas perguntas de curioso também, né? No sentido da destilaria, do alambique e tudo mais, de quem não tem o conhecimento. Mas realmente agora essa tu me pegou de surpresa. Primeiramente, que legal, né? Que legal da tua parte, parabéns. E pelo que eu te conheci já na chegada aqui também, pelo que eu escuto muito sobre a tua pessoa, né? Tu é um cara que nunca se usou isso a teu favor. Eu quero dizer no sentido, o que eu quero dizer com isso? Vou tentar dar um exemplo, tá? Por exemplo, vou doar aqui uma roupa e vou tirar uma foto que eu tô doando roupa, entendeu? E eu tenho uma pessoa que eu próxima a mim, que faz muito isso, sabe? E aí um dia eu comentei e falei sobre isso, tá? Mas a ideia de divulgar muitas vezes, eu falei pra ele, né? Não é nem no intuito de divulgar a tua pessoa, mas daqui a pouco tu ser o exemplo para outras pessoas fazerem o mesmo. Daqui a pouco divulgar de uma maneira diferente, não usando a tua imagem, a tua pessoa. E ele, não, eu faço aqui, não quero. E porque eu sei que tudo que a gente faz, Deus volta pra gente. Por mais que demore, seja uma coisa, isso serve pro bem, entre aspas, pro bem e pro mal, né? Tudo que tu planta, tu vai colher. Não tem como tu plantar arroz e colher feijão, né? Então, Não. tu plantando bem, o bem vai retornar pra ti, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso, assim, né? Que a gente tem que fazer as coisas certas e as coisas de coração. E as coisas certas e as coisas de coração vão acontecer com a gente. Então, realmente, eu pedi para não aparecer em rótulo. Eu tenho as garrafinhas lá até hoje. O único pedido, não vou nem dizer que foi exigência, o único pedido foi que a gente fizesse uma doação um pouco maior de álcool para o município de Canguçu. Então, veio um pouco mais de álcool para Canguçu do que para os outros municípios. Foi o pedido que eu fiz na época para o hospital, inclusive veio. Eu acho que eles vieram entregar 2 vezes álcool aqui no hospital em Canguçu, que não existia álcool. E esse álcool foi produzido aqui do Distrito de Canguçu. Que loucura, que bacana, cara. Primeiramente, repetir mais uma vez, parabéns para vocês aí pelo trabalho. E que legal, muita gente, como tu bem disseste, né? Tu fez um bem enorme e tem gente que nem sabe, nem imagina. E claro que a gente sempre pensa no trabalho pensando na questão monetária, né? Ó, uma coisa meio lógica, assim, né? A gente sempre brinca. Nem relógio trabalha de graça, né? Mas, poxa, com certeza. O sucesso de vocês estar aí não é à toa, o retorno vem, graças a Deus, que legal, parabéns mesmo. Da minha história, assim, de destilaria e de vida também, eu acho que o que mais me emociona, assim, é ter conseguido proporcionar isso, né? A gente não sabe nem para quem que foi, Exatamente. mas a gente proporcionou isso, porque isso foi um fato, né? E aí com isso surgiu grandes parcerias, grandes amigos, assim. Por exemplo, o professor do IFE que vinha acompanhar a destilação virou meu amigo e é meu orientador no mestrado. Olha só como as coisas voltam pra gente, exatamente. Né? Então hoje eu estou fazendo mestrado, o Juliano Roers é o meu orientador, meu amigo,
E foi ele que começou a destilar junto comigo. Ah, que legal. Tchê, que legal mesmo. Ah, já vou te adiantar, esse recorte eu vou fazer depois. Tchê, isso tem que me levar isso pro mundo, cara, que legal mesmo, assim, parabéns mesmo. Virei mais fã ainda, viu? Pode ter certeza. Não, o intuito não é esse, né? A Não, gente tá mas só contando a claro, história da claro, mas destilaria. que nem tu disse, o intuito não é esse, ok, compreendo. Mas é importante, sabe? Assim, eu acho legal. E aí eu vou te dizer o que eu falei pra esse meu amigo, sabe? Às vezes, realmente, a pessoa não quer aparecer, não é esse o intuito. Mas muitas vezes essas histórias inspiram outras histórias, sabe? Assim, no sentido de ajuda e tudo mais. Pô, um negócio que, como tu disse, como eu te falei também, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, sabe? Até porque não tem uma divulgação em cima disso. E muito legal mesmo, assim, ó, muito legal mesmo. Mas na época eu ficava bem preocupado, né? Porque a gente com 5 mil litros de álcool, não tudo de uma vez só pronto, mas eles iam buscar uma vez por semana, mas com um monte de álcool. Tipo, o mundo não existia álcool. E lá em casa nós tínhamos Tem esse 500, ponto 600, também. 700 litros de álcool às vezes por semana. Então a gente ficava um pouco preocupado, assim. Mas a gente acredita que as coisas a gente fazendo assim de coração, elas retornam. E eu só acredito que são uma prova disso, que elas retornam. E aí, então, quando a gente destilou e produziu essas bebidas, a parte de destilação ficou pronta. Só que eu estava de férias aqui em Canguçu. Sim. Eu tinha uma vida em Itapema e eu tinha dia para voltar Sim. a trabalhar. E aí terminou tudo, a gente voltou para Itapema, eu e a Débora, sou casado com a Débora, né? A gente já faz 22 anos que tá junto. A gente tem uma menina de 22 anos casado. Se ela ouviu falar isso, ela nem lembra. 22 anos Não de dá nem pra casado. nós cortar agora. Não dá pra cortar, mas é de casado, deu tempo ainda. Então a gente tem uma menina de 21, a Rafaela, que mora em Rio Grande, faz engenharia civil. E agora tem o Pedro com 4 anos também. A gente tinha uma loja streetwear, que era ali na frente da antiga Cenário, onde é o Renatão. A Débora era a proprietária da loja ali. E aí a Débora foi junto comigo para Santa Catarina, a gente ficou esse tempo lá. E aí voltamos no meio da pandemia para o final. A gente voltando daqui quando a gente veio produzir o álcool. Desculpa te cortar. Eu fiquei puxando o raciocínio aqui, falou streetwear. Porque a streetwear teve na esquina uma época ali, na frente do Renatão. Onde é o Renatão hoje? Pô, mas faz tempo isso. Ela começou ali e era da Débora. Depois a Débora vendeu e ela existe até hoje. Existe até hoje. Inclusive, teve um período que ela era em direção à Sinaleira, que é a única de Canguçu, né? Então, da Osório pra frente, muitos anos do lado esquerdo da rua, e Isso. atualmente hoje ela é do lado direito. Mas agora fiquei pensando, streetwear e tal. E é uma loja que até hoje faz sucesso. E também não tinha essa ciência aí. Foi a gente que fundou ela, né? Eu, a Débora e o Fabrício, que era irmão da Débora. Uhum. E aí depois a gente vendeu pro pessoal e hoje é a Ligiane que comprou, né? O André, que estão ali na Sim, exato. Mas ela já é da nossa história, da nossa época, antes de ir para Santa Catarina. Não tem um sangue de empreendedor junto aí também. O empreendedorismo eu acho que tá muito na cabeça da gente, né? Da gente querer fazer diferente. Porque na destilaria mesmo eu sempre procuro fazer coisas que os outros não fazem. Tipo, ninguém fez álcool na pandemia, eu fiz. Ninguém nunca fez um licor de sagu. Inclusive tá aqui, ó. Então a gente procura fazer o que os outros não fazem, né? Porque se tu fizer o que os outros fazem, tu vai ser só mais um. Tu vai ser igual aos outros. Tem uma frase que a gente usa muito no futebol, talvez tu tenha escutado ou não, quando o cara é diferenciado. No sentido que a gente falou, não, é diferente dos iguais é a frase, sabe? Então, tipo, o que tu falou, tu tem que te destacar, e se tu fizer mais do mesmo, claro, tu pode destacar também, mas tu ser diferente é único, né? Sim. No caso, tipo, o Matheus é o Matheus, só existe, por mais um nome pode ter outro, mas o Matheus ele é único. A individualidade, né? O Ronaldinho Gaúcho, eu sempre digo, por que o cara foi o melhor da história? Porque ninguém consegue fazer o que ele faz. Perfeito. Só por causa disso. É só isso. O dia que alguém tiver a habilidade, a capacidade de fazer coisas que ele faz ou mais que ele não vai ser mais o melhor da história, vai ter outro. E eu peguei, falando de esporte, eu peguei na época do Chiquinho, eu treinava junto com o Chiquinho, nós era assim, muito amigo, eu dormia na casa dele, eu dormia lá em casa, assim. Chiquinho hoje é treinador das categorias de base do Inter, né? Até de vez em quando a gente conversa e quando se encontra. Mas então eu tive meu momento de esporte também em Canguçu. E aí depois a questão da destilaria, ela ficou montada a parte de destilação. Aí eu fui na Emater e pedi, cara, eu quero legalizar uma destilaria, um projeto de aposentadoria. Tá, agora eu vou te cortar um pouquinho, agora vem as perguntas de curioso, tá? Antes de nós entrarmos diretamente nessa questão. Por exemplo, para quem é leigo, totalmente leigo, tá? Não sei o que tá acontecendo, caí aqui de paraquedas agora. O que é um alambique? O alambique é onde é feita a destilação. O que é a destilação? É a separação da água do álcool. Isso é a destilação.
Então, o alambique é o equipamento que faz essa separação. Certo. Tá, então, por exemplo, bom, agora mais pra frente vai entrando no assunto, eu vou te questionar outras coisas. Tá, mas tu precisa esse equipamento teoricamente básico, tu precisa disso para ter uma destilaria. Esse é o famoso, quando a gente fala em bebida destilada, o todo mundo alambique. quer desenhar um alambique, né? Tá. Todo mundo quer. O Matheus já quer botar no logo da destilaria uma cana de açúcar, porque o Matheus quer fazer diferente dos outros. Perfeito. Show de bola. Então, aí a gente, naquele momento, a gente já plantava cana, porque a gente tem uma leitaria, eu e meu pai, de sociedade, né? Eu moro lá no Quinto, 42 quilômetros daqui da cidade. Desde que eu voltei de Santa Catarina, eu moro lá. É um trechinho, um trechinho. É, um trecho grande. E aí a gente começou a plantar cana para alimentação das vacas. Na época que na pandemia, nós já tinha cana plantada lá. Uhum. Eu já tinha feito vários cursos de cachaça em Jaguari, da Limana Poliserviço. Eu sou mestre alambiqueiro, né? Formado em destilação. E aí, pô, aconteceu a pandemia, eu tive que montar o alambique. Cara, vamos fazer a coisa certa agora. Aí entrei em contato com a Emater e pedi para fazer o registro do estabelecimento, né? Vamos criar agora a estrutura que tem que criar, botar o que tiver que botar e vamos registrar para a coisa funcionar. Aí deu uns 30 dias, o Renato Kogo, que é do regional aqui de Pelotas da Emater, me mandou um e-mail, ó, tá aqui a planta da tua agroindústria. Falei, caraca, o troço ficou sério, mano, agora o avião não tem ré. Deu umas 2 semanas, a Débora foi fazer uma consulta de rotina lá, até nós já queria ter um outro filho e não vinha. E aí acabou descobrindo que estava grávida. Aí eu falei, não, agora sim, isso é o último do sinal que a gente precisava. Ou a gente volta agora, antes do nosso filho nascer e da Rafa ir para o 2º grau, para a faculdade. Ou se o Pedro nascer aqui, que a gente não sabia se seria Pedro, se seria um menino ou menina, Sim. nascer aqui e a Rafa for para a faculdade aqui, a gente não volta mais para o Rio Grande do Sul. Aí a Débora, não, então vamos voltar. Se tu quer, eu falei, eu quero, então vamos. E aí, Parceira. parceira. Aí eu vim, ela ficou ainda mais um pouco lá, pedimos demissão, abrimos mão de tudo. Eu lembro quando eu pedi demissão, o cara que eu trabalhava lá é um cara bem influente, assim, um mega empresário. Até você estava conversando para ele agradecendo, né? Que a gente, quando trabalha com gente boa, a gente se torna bom também na marra, porque é muito exemplo, é muita inspiração do lado da gente. E aí, quando eu pedi demissão para ele, ele falou: não, me diz ele não me perguntou quanto que eu queria para ficar. Ele me perguntou o que eu queria para ficar. O que tu quer para ficar? Foi a pergunta que ele fez para mim. Não era o quanto que eu queria. Eu falei, não tem nada que tu possa me oferecer que vai fazer eu ficar. Eu não tô te apertando, eu posso ficar aqui o tempo que for preciso para botar a gente no lugar, mas eu vou voltar. Valorizando o teu trabalho também, né? Obviamente, se ele te falou isso, é porque tu fazia um trabalho muito bem feito lá com ele. Eu tenho uma paixão por todo mundo que eu trabalhava lá e acho que ela é recíproca também, né? A minha equipe lá era um troço, assim, de outro planeta. E eram uns quantos, né? Poxa, 28 é uma galera. E a gente trabalhava assim, sabe? Eu gosto de dar liberdade para quem trabalha comigo porque eu acredito muito nas individualidades. Então, se eu te obrigo a fazer tal coisa, daqui a pouco não é aquilo que tu gosta, não é aquilo que tu vai performar. Então, cara, a gente precisa cumprir isso aqui. Como que nós vamos fazer? Vamos negociar e vamos fazer, mas a gente precisa cumprir isso aqui. E aí a gente estipulava as metas e, assim, era praticamente 100% de tudo que a gente organizava. Poxa, é difícil a gente conseguir montar uma equipe assim. Até hoje, claro, eu tenho uma funcionária só hoje na destilaria, mas eu sempre digo para ela, tu pode chegar a hora que tu quiser, tu pode sair a hora que tu quiser, mas assim, ó, o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Se tu vai trabalhar das 7 da manhã às 8, ou se tu vai trabalhar das 10 às 2, se ficar bom para ti, tu cumprir o que a gente precisa fazer, para mim tá ótimo. Ela tem essa liberdade hoje lá fora, no que a gente pensar, porque isso aí acontece na Google, é assim. Não, na destilaria Alta Cruz também é assim. Hoje ela mandou mensagem, ontem ela mandou mensagem, Matheus, de tarde eu não vou vir porque eu preciso ir em Canguçu. Tá tudo certo. O serviço lá, como é que tá? Não, tá tudo em ordem. Beleza, tá tudo certo. E A aí, gente tem que acreditar nas pessoas, sim, né? é o que eu ia falar, é um Pessoas. exemplo bom, né? Tem que acreditar. E aí tu ganha a pessoa também, né? Sim. Eu E ela imagino. também me ganha, né? Sim, Porque fica uma troca, né? E eu sempre digo, o negócio para ser bom, os dois lá tem que estar contentes. O Sim. meu cliente, quando eu vou vender para ele, eu digo, cara, se para ti tu comprar de mim e não vender, não é um bom negócio para mim, porque eu vou te vender uma vez só. Eu não quero te vender uma vez só, eu quero te vender e quero que tu venda para mim te vender de novo, para te vender de novo. Então tem que ser bom para os dois lados. Perfeito. E no vínculo trabalhista também.
E aí o meu chefe lá da Itapema dizia, não, a gente não reclama de funcionário. Se o funcionário não tá bom, manda ele embora e contrata outro. Não se reclama de funcionário. Tu tem o poder de decidir por que tu vai reclamar de funcionário. É verdade. Não tá bom? Pega outro que faça o que tem que fazer. É uma solução prática, na verdade, né? Sim. É que acaba muitas vezes não acontecendo, A gente mas. acaba se apegando, mas é uma verdade, né? Se a coisa tem que andar. Se a coisa não andar, não é para ser, então. Perfeito. E aí a gente foi nesse processo, a gente acabou voltando, a gente começou a obra lá que a Emater tinha passado o projeto. A gente pediu o registro do mapa, a fiscalização veio, o nosso fiscal que veio fazer a liberação da agroindústria foi o chefe da fiscalização do mapa, porque o mapa não tem fiscal aqui no sul. Então veio o chefe da fiscalização de Porto Alegre veio fazer para nós. Ele pegou o projeto que a Emater fez para mim, fiscalizou tudo, nenhuma ressalva. Passou de primeira, não pediu nenhuma alteração, passou de primeira. O porquê disso? Porque a gente tem em Pelotas um cara na Emater, o cara é um monstro, assim, o cara é muito bom. Que foi o que fez o projeto. Foi o que fez o projeto. Ele tá hoje, até então em Pelotas, né? Ele é o responsável hoje pelo pavilhão da agricultura familiar na Fena Doce. E a gente aqui em Canguçu tem que aproveitar isso. A gente tem esse cara ali, Sim, do a lado. gente precisa aproveitar ele ali. Então a gente tem também um trabalho enquanto as agroindústrias, a gente tem uma associação das agroindústrias aqui de Canguçu, e a gente quer cada vez ter mais agroindústria em Canguçu. Porque Canguçu é a capital nacional da agricultura familiar. Então eu sempre digo que nós temos que chegar na Expo Inter, tem que chegar na Fena Doce, o município com o maior número de inscritos tem que ser Canguçu. Faz total sentido. E aí a gente está criando estratégias para que isso seja atrativo para o cara daqui de Canguçu investir em negócios e conseguir levar o seu negócio também. Para que seja viabilizada essa consequência positiva. Por exemplo, agora a gente conseguiu, nesse ano, 2 emendas parlamentares para aquisição de 2 veículos, um veículo refrigerado e um veículo seco, para transporte desse produto de agroindústria. E isso vai ser para quem? Vai ser para a associação. E a associação é quem? É todo mundo que tiver uma agroindústria legalizada. Não é do Matheus, não é do Cléo, não é do Celoí. Já diz o nome, associação, né? Então, está à disposição da sociedade. A gente precisa falar sobre isso. Porque daqui a pouco tu tem vontade de empreender, tu tem uma estrutura lá que tá ociosa, que tu pode botar uma agroindústria, tu conhece, tu sabe fazer um produto, e aí tu fica com medo de legalizar. Cara, legalizar é o mais fácil. São leis e são regras que tem que cumprir. Se tu cumprir, tá tudo certo. Agora, se tu não quer cumprir leis e regras... Mas aí não é só na agroindústria, é em tudo que é lugar, então, não tem que fazer. Aí não tem como dar certo. As coisas têm que dar certo. Aí saiu o nosso registro no mapa, a gente fez a primeira feira Fena Doce, vai fazer a 4ª edição que a gente vai fazer a Fena Doce. Agora, dia 15. Da Fena Doce a gente saiu, foi para o Fronteira, em Santana do Livramento, que era um festival binacional promovido pelo governo brasileiro e governo uruguaio. Depois do Fronteira foi a Expo Inter. Na Expo Inter a gente foi premiado em 2º lugar na cachaça, 2ª melhor cachaça do estado, com 4 meses de agroindústria. Poxa! Aqui. 4 meses de agroindústria, a gente teve uma bebida premiada na Expo Inter, 2º lugar. Concorrendo com todas as destilarias do estado, com destilarias que exportam para mais de 30 países. Já tem tempos de execução, digamos assim. Em que ano foi isso? Foi isso ainda na... Bom, aí tu veio na pandemia. Foi 2022. Tá saindo... Não, 20, nós estamos em 26, foi 23. Porque aí na pandemia não tinha feira, então foi logo depois o retorno na pandemia, no caso, a primeira Expo Inter, depois da pandemia. Foi 2023. Aí em 2024 a gente teve essa mesma cachaça premiada em 2º lugar nível nacional, no Brasil Spirits Cup, é o maior concurso de bebidas destilada da América Latina. A gente teve um licor premiado nesse mesmo ano, e no ano passado a gente teve 2 licores entre os 3 melhores do Brasil. Que loucura. Aí que eu digo, a gente é bastante conhecido fora daqui, Canguçu a gente acaba muita gente não conhece o trabalho, né? Eu vou ser o mais honesto, que a gente conversou em off um pouquinho, né? Vou ser honesto contigo, o pessoal tá na audiência também. Eu sei que existe, mas não tinha noção. Claro, já, por exemplo, eu tenho o Leandro Blas. Sim, meu contador. Foi meu colega. Eu converso com ele, comentou agora, já tá nos comentários da galera de casa também aí. E eu converso com ele vagamente alguma coisa sobre isso, né? E até eu perdi o raciocínio aqui. Mas, tipo, essa questão de
de ser premiado, eu tinha uma noção, né, assim, mas eu não tinha a imensidão do que é. E eu conversei contigo em off também, vou acabar citando ele mais uma vez aqui, eu venho citando ele seguido, que é um cara que eu virei muito fã, assim como eu tô me tornando teu fã também, e que eu vou repetir também, sou bastante repetitivo, infelizmente, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas, por exemplo, assim, o que mais curte aqui o programa, de fazer o programa, é eu, com certeza, eu aprendo muito com vocês, com todo mundo que vem aqui, muita bagagem, muita experiência, e como tu falou, a gente vai pegando o exemplo, né, e, então, tipo, são histórias inspiradoras. Voltando ali à função do Anderson, e aí, no Anderson participou comigo, eu questionei ele aqui, Anderson, já participou de entrevista em Canguçu, falou um pouquinho da tua história, e aí ele comentou isso que tu falou, tipo, eu sou conhecido fora daqui, mas aqui não. E aí, no caso do Anderson, foi uma casualidade, eu conheci ele também, e é um cara que foi campeão brasileiro 2 vezes já, de adestramento de border collie, foi pro Mundial, vai pro Mundial de novo, e depois que ele participou aqui, um monte de gente me dizendo, Gilmar, não sabia e tal, pô, e o cara é daqui, a nível mundial, o cara tá indo disputar. E agora a mesma coisa, tu, Matheus, né, com a destilaria, poxa, foi premiado a nível nacional, cara. Nacional, tipo, não é a nível municipal, não é Canguçu, não é estadual, que é a cidade do Rio Grande do Sul. Pô, é nacional, então é um negócio, assim, absurdo, que infelizmente não ganha proporção muitas vezes. Eu acho que a gente tem muito, infelizmente, eu digo a gente, de maneira geral, a cultura de santo de casa não faz milagre, sabe? Que a gente precisa quebrar esse paradigma aí. Porque, tchê, tem tanta história aqui e às vezes o pessoal de Canguçu nem sabe que existe. Mas quando eu disse lá no início que eu queria que as coisas em Canguçu dessem certo, e por que eu via de longe as coisas e achava que, pô, precisa dar certo. Então hoje eu posso dizer que a destilaria Alta Cruz dá certo. Sim. Então, mas lá no quinto 42, lá no quinto 42 quilômetros da cidade. Mas as coisas são difíceis. São. Ninguém está dizendo que é fácil. Sim. Mas a dificuldade faz parte. Mas assim, ó, para que as coisas deem certo, não precisa de muita coisa. Precisa tu fazer até dar certo. Vai ser na primeira? Não sei. Vai ser 10 vezes? Não sei. Mas se tu fizer várias vezes, uma hora vai dar certo. E aí eu dizia pro Samuel, na época, o meu extensionista de matéria era o Samuel, eu dizia pro Samuel assim, Samuel, isso aqui vai dar certo. E o Samuel, mas Matheus, tu largou tudo lá em Santa Catarina para fazer isso, cara. Samuel, vai dar certo. Mas vai dar certo, cara, não tem outro caminho. Nós vamos errar e vamos acertar, vamos errar e vamos acertar. Se nós errar 10 vezes, nós vamos fazer 11 e uma hora vai dar certo. Porque só tem essa alternativa. Não existe outra alternativa. A alternativa que tem é dar certo. Sim. A gente tem que saber o que está fazendo para repetir ou para fazer diferente. Perfeito. Se tu somar 1 mais 1 sempre vai ser 2. Não, esse então tem que saber o que tá fazendo. Esse é o entendimento que tu passou agora, é literalmente isso aí mesmo. Não adianta, a gente falou, tem que dar certo. Mas se tu fez uma vez não deu certo, 2 não deu certo, se tu seguir fazendo a mesma coisa sempre não, aí é óbvio que não dá certo. Nunca faça a mesma coisa igual. Tu tem que ter o entendimento que vai ser o que já sabe. o entendimento que tu tem que mudar alguma coisa, mas claro, a gente falou, persistência, resiliência, eu acho que é uma palavra muito importante aí na vida do empresário, de uma maneira geral. Então, se tu fizer, tu tem que ter um entendimento, a percepção que alguma coisa tem que mudar ali no meio do caminho. Fácil não é. Tem vontade de desistir várias vezes, com certeza. Mas isso também a gente tem aquela vontade para saber, e se eu desistir, como é que é a vida depois daqui? Então a gente faz essa reflexão sempre, né? Como é que é? E se desse errado? E se desse certo? E se fosse diferente? Mas eu sou um cara de muita sorte. Eu tenho na minha vida gente assim, muito especial. Eu tenho uma parceria com a Embrapa, que não é temperado, né? O Sérgio Delmar dos Anjos lá, que é o pesquisador de cana-de-açúcar. O cara, assim... Eu tive o Samuel aqui em Canguçu, eu tenho uma Emater do meu lado. Então, sabe, as coisas dão certo porque eu tô junto com as pessoas e com as instituições que são muito fera. Então não tem como eu dar errado, porque eu tô no meio dos bons. Eu considero assim, sabe? Porque as coisas dão certo porque são boas mesmo. Aí, por exemplo, hoje a gente tem um convênio com a Embrapa Clima Temperado. Eu só trabalho com variedades de cana-de-açúcar da Embrapa. Tá. Eu tenho um experimento hoje de cana lá, que nos 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é só eu que tenho. A Embrapa está desenvolvendo novas variedades de cana, e esse experimento está acontecendo no Brasil inteiro, e nos 3 estados do sul é a Embrapa que cuida, e em loco eu tenho ele lá em casa. Para ter uma ideia, assim, pessoal que não está muito adaptado com cana, uma variedade de cana leva mais de 10 anos para ser desenvolvida. Mais de 10 anos. Nesse experimento, começaram com 1000 cruzamentos genéticos, como se fossem 1000 variedades. A gente chama isso de clone. O projeto é adaptar variedades aqui para o sul.
que é o sul? Frio e seca, que é o que a gente está vivendo agora. E muitas vezes quando eu falo, não, toda a produção de cana que eu produzo, ela é própria. Esse é o diferencial da destilaria. A gente não compra cana de fora e a gente não compra cachaça de fora. É tudo feito lá, 100%? 100%. A gente tem autonomia de toda a produção. Hoje, por exemplo, a gente está aqui. Se alguém achar a canguaçu, a cachaça canguaçu para vender, hoje é um produto raro, porque eu estou sem produção. Eu não tenho o meu estoque de cachaça canguaçu, acabou, estou zerado o estoque. Eu só vou ter quando eu produzir de novo. Tá. Todo que eu produzi na safra foi vendido. E agora eu só vou ter quando eu produzir de novo. Sim, compreendi. Então, assim, a gente tem um volume bom, mas não é suficiente para atender toda a demanda. E aí, Isso nesse. parece negativo, mas é positivo, na verdade, também, né? Mas a gente não quer deixar o cliente sem Sim, produto, né? perfeito, perfeito. Eu digo positivo no sentido que tá sempre girando, sempre vendendo. Então, assim, ó, nesse experimento foram criadas 1.000 variedades geneticamente cruzadas. Dessas 1.000, na primeira seleção feita na Embrapa, em câmara fria, 3 graus negativo, que é o teste para frio, passou 300. No teste para seca, das 300, passou 70. E essas 70 eu tenho plantadas lá em casa. Hoje se fala em cana-de-açúcar, se procurar na internet, vai falar da supercana, que é uma variedade que o Eike Batista conseguiu um fundo de investimento bilionário lá, fez uma pesquisa e lançou uma variedade que se chama supercana. Se dizem que ela produz até 180 toneladas de cana por hectare. Poxa. Canguçu não é zoneado para cana. A gente tem um terroir e um microclima específico lá no Quinto que produz cana. Mas hoje, se procurar na literatura, Canguçu não é zoneado para cana. Não existe um zoneamento que indique produção de cana aqui em Canguçu. E nesse experimento lá em casa, o ano passado, a gente chegou a 215 toneladas por hectare. Tá, então peraí. Teoricamente, a supercana é 180 toneladas por hectare. E aí vocês conseguem produzir hoje mais de 200 toneladas por hectare. E aí, Esse dado não é meu, esse dado está registrado na Embrapa. e aí entra nessa questão da Embrapa que tu falou que é uma cana Genética. para a nossa região aqui, que é um clima bem específico também. É isso. Pô, que loucura, tchê. Hoje a média, hoje não, no último informativo conjuntural da Emater, dizia que a produtividade média de cana no estado do Rio Grande do Sul é de 50 a 55 toneladas por hectare. Pô, bem menos. 4 vezes menos. Boa, pergunta de curioso agora, como é que tu faz pra... Quantos trabalham contigo lá pra cuidar de tudo isso? Porque eu olhando de fora agora, escutando tu falando, pô, é muito trabalho. Não, trabalho a gente tem bastante. Eu sempre digo que o meu sucesso está ligado às minhas horas de sono. Quanto menos eu durmo, mais sorte eu tenho. Boa Mas frase, a gente trabalha em 5 lá, né? São 2 pessoas cortando cana e são eu, a Débora e a Dayana na destilaria. A gente é em 5. Boa, eu achei que era bem mais gente. E a gente não trabalha o ano inteiro. Quer dizer, a gente trabalha o ano inteiro. Sim. A gente não produz cachaça o ano inteiro. Agora, por exemplo, a Canguaçu eu estou em falta porque a gente ainda não começou a safra desse ano. Eu vou começar ou depois da Fena Doce ou depois da Expo Inter. E tem mais a questão das feiras, né? Isso. Que acaba viajando, girando, enfim. Para ter uma ideia assim de onde a gente chega, onde a gente já conseguiu chegar. A gente foi convidado, foram 10 agroindústrias do estado convidadas para expor no GAF, Global Agrobusiness Festival, que aconteceu no Allianz Parque, lá em São Paulo, estado de Palmeiras. Tá. Dessas 10 agroindústrias do estado, eu fui uma das convidadas para ir. E a gente ficou no Mirante. Existe o gramado, onde tinha feira, existe a arquibancada, os camarotes. Em cima do camarote do Allianz Parque existe um mirante. Por um lado tu vê o jogo, por outro lado tu vê a cidade. Lá no Mirante eram só convidados da XP e autoridades que tinham acesso, onde nós estávamos. E aí o pessoal da Câmara Comercial Brasil-Canadá passou, viu um licor de maple que eu produzia, maple com canela, pediu para provar. O cara provou e disse: quer exportar para o Canadá? Claro que eu quero. Eu vou dizer que não. Aí então pega o meu cartão e me liga. Aí a Adriana, que era da assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo, não estava ali na hora. Quando ela voltou, eu mostrei para ela: esse cara aqui teve aqui me convidando para me exportar para o Canadá. Será que conhece? Esse cara teve aqui? Eu falei: sim. Acho que sim. Me deu o cartão. Matheus, esse aí, se ele tá te convidando para exportar para o Canadá, ele é o cara que tem a chave da porta. Não que todo mundo que vá tenha que pedir para ele, mas todo mundo que vai, é ele que diz: passa. A gente tem proposta de exportação Canadá, Europa, Uruguai. A gente não tem muita produção ainda hoje para conseguir levar assim.
e adaptar, né? Hoje eu estou num programa que é justamente focado em adaptar, ter as certificações necessárias para a gente, é o AgroBR, é a gente ter essas certificações e ficar apto para exportação. Mas essa é a minha meta a curto prazo. Poxa, que loucura, cara. Desculpa, eu tô rindo, mas é de faceiro, sabe? Assim, porque é muita coisa que a gente não tem nem noção, sabe? Olha, enfim, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Eu já me esqueci do intervalo, a gente volta pro segundo bloco. O pessoal que tá participando com nossos comentários, agora no segundo bloco a gente já volta com a interação da galera de casa. Tem alguma dúvida também? Quer mandar aí um alô, quer mandar um abraço? Já conhece os produtos, né? Até porque eu tenho algumas perguntas para fazer pro Matheus agora, depois no segundo bloco também a respeito, sobre a destilaria, sobre a cachaça, enfim. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta pro segundo bloco. Lembrando, né, que a gente tem a parceria aí da Lojas Frank Casa e Construção. Já de antemão agradecer mais uma vez aí ao Márcio Frank pela parceria. Lojas Frank Casa e Construção, onde tive o prazer de trabalhar, inclusive, por 3 anos. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o 3252-7383, e pode ser atendido ali, já aparece a lista de vendedores, já tem um vendedor que tu já conhece, pode seguir o atendimento por ali. Preço, qualidade, atendimento. Lembrando que a Lojas Frank ela tem hoje em Canguçu, tem em São Lourenço, em Morro Redondo e em Piratini. E agora, em breve, também vai ter aí uma segunda loja aqui no município de Canguçu. E como é que a gente fala, esse nicho, né, da construção, ele não para nunca. Inclusive, foi um dos poucos que não parou na pandemia. Então, o pessoal aí sabe que Lojas Frank já é sinônimo de qualidade. Entra em contato, faz teu pedido, faz teu orçamento, vai ter um atendimento aí de primeira. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, dentro do instante a gente volta aí para essa conversa bacana, que com certeza vai durar muito mais de 1 hora. Rapidinho a gente tá de volta. A Divulgue Gráfica tem mais de 8 anos de experiência e é referência no mercado de comunicação visual, tanto local quanto nacional, pois envia materiais para todo o Brasil. Especialista em fachadas, totens, letras caixa e diversos outros materiais que valorizam a sua marca. Estamos te esperando em nossa loja física na General Osório 247, em frente à Clean Olhos. Venha fazer seu orçamento ou entre em contato pelos nossos canais de atendimento para solicitar sua cotação. Divulgue Gráfica, destaque sua marca com quem entende do assunto. Lojas Frank, compromisso e dedicação com o nosso cliente. Há 26 anos, as Lojas Frank Casa e Construção vêm transformando sonhos em realidade. Oferecemos tudo para a sua obra ou reforma, do alicerce ao telhado. Materiais de construção, aberturas, pisos e porcelanatos. Material elétrico e hidráulico, ampla linha de ferramentas e tudo para o acabamento do seu projeto. Visite uma de nossas unidades em Canguçu, Morro Redondo e São Lourenço do Sul. Descubra a diferença da nossa experiência, comprometimento e dedicação com o nosso cliente. Nossas lojas são espaços modernos e pensados cuidadosamente para oferecer uma experiência única de atendimento para toda a região sul. Nossa equipe é dedicada e preparada para assegurar que sua experiência de compra seja única, desde a escolha dos produtos até a entrega. Dispomos de uma frota de veículos próprios para lhe proporcionar agilidade e qualidade na entrega das mercadorias na sua obra. Lojas Frank, aqui você encontra tudo o que precisa para construir ou reformar. Não perca tempo, construa com qualidade e confiança. Vem pra Frank! A entrega é rápida. Almeida Gás nunca te deixa na mão. Entregue em domicílio pra sua satisfação.
Almeida Gás, Água e Conveniência. Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 287, bairro Uruguai, em Canguçu. Teleentregas número 32523757. WhatsApp 997028780. Lojas Frank, compromisso e dedicação com o nosso cliente. Há 26 anos, as Lojas Frank Casa e Construção vêm transformando sonhos em realidade. Oferecemos tudo para a sua obra ou reforma, do alicerce ao telhado. Materiais de construção, aberturas, pisos e porcelanato. Estamos de volta. Uma conversinha aqui em off também agora aqui, né? E eu tô muito encantado com o nosso bate-papo, tá muito bom, muitas informações que eu acho que a grande maioria do pessoal não tem muitas vezes, né? Eu, particularmente, não tinha, não vou negar. E, bom, vou trazer primeiro os comentários aqui antes de nós seguir na nossa conversa aqui. O pessoal que tá participando conosco aqui nos comentários. O Marcelo Dedé, mandando aí boa noite, ligadinho na audiência. Valeu aí o Marcelo Dedé, muito obrigado pela audiência. O Diego Miller, boa noite, estamos na audiência. Diego e Letícia e degustando o caramelo salgado da destilaria Alto da Cruz. Esse sabe o que toma. Um abraço aí pro Diego e também pra Letícia, que inclusive é sócia lá do Leandro Blas, lá no escritório modelo. Conosco também aqui o Gia Santos, estava mandando um foguetinho ali, né? A Emily do Amaral e também na audiência, muito obrigado pela audiência. A minha namorada, que é a Laís, que a gente sempre brinca, né? O pessoal de casa tem que apoiar, não tem que fazer. Aí mandando aqui sempre na audiência. E também conosco aqui a Daiane Moura. Não sei se tu conhece. Conheço. Muito orgulho desse meu amigo de toda a vida. Coração gigante, sucesso sempre. E louca de curiosidade aí, louca de curiosa, né? Pelo lançamento. Teremos o lançamento agora na Fena Doce. Olha aí. A informação, viu? E, inclusive, já fica a dica aí, ó. Já segue lá no Instagram, a destilaria aí Alto da Cruz. Inclusive, muito bom o marketing sendo feito ali. E não é aquele, na minha opinião, tá? Não... Enfim, tô aqui para dar opinião também. Não é aquele marketing engessado, não é aquele marketing que é só banner, bem legal ali, bem interativo. Gostei bastante também ali das redes sociais. Agora sim, o Leandro Blas mandando aí um boa noite. Tinha mandado antes, na verdade, né? Acompanhando essa baita entrevista com esse meu amigo, esse colega de aula e hoje meu cliente, Matheus. E degustando o licor de sagu, que é um dos melhores. Tá aqui, ó, o Matheus. Matheus trouxe pra mim aqui, viu, Leandro? Ó, esse eu não vou te convidar, senão o teu aqui, esse aqui vai ser meu, ó. Não te convidou pra te ir lá tomar com ele, agora aguenta, né? Valeu, Leandro. Obrigado pela audiência. Grande amigão também aí, o Leandro, lá do escritório modelo. Conosco também aqui o Eduardo Beifes. Boa noite aos amigos na audiência. E o Valber Lopes Pereira mandando aí boa noite na audiência. Eu vou agradecer o pessoal que tá ligadinho aí. Hoje tá tendo um conhecimento muito positivo aí, né? A respeito aí da destilaria Alto da Cruz. Já faltou um merchan da volta aí, né, Gia? Me esqueci. Que a conversa tá boa, que eu tô com pressa de interrogar mais o Matheus. Mas quero agradecer aí a nossa parceira, lá, os parceiros, na verdade, né? Lá do Café com Música e Cozinha Intuitiva, lá do Emerson e da Natasha. Inclusive, sou cliente, tenho aí as marmitas fitness lá tô precisando, né? Pelo menos vou começar pela alimentação, né? Então, o pessoal que quer organizar, tá com pressa, não tem horário de meio-dia, ele é corrido, trabalha no comércio, pode ir lá degustar aí uma refeição. É localizada ali, passando a sinaleira à direita, na rua Conrado Teófilo de Matos, né? Ali onde era a Clínica Inova, inclusive. E você pode ir lá almoçar lá, tem o almoço tradicional e tem o almoço fitness também. Ou também pode encomendar os pacotes aí das marmitas fitness. Tem café feito na hora, tem os salgados, né? Eu vou lá, sempre pego um pastelzinho, eu sou fã do pastel frito na hora. É muito gostoso, delicioso e sem falar no atendimento, né? E o local aconchegante que é ali no Café com Música e Cozinha Intuitiva. Um abraço muito especial lá pra Natasha, pro Emerson, muito obrigado pela parceria. Estiveram participando conosco também numa outra oportunidade, tem uma história de vida incrível. E, que nem eu falei aqui agora há pouco pro Matheus, as pessoas colhem o que plantam. E esse casal aí é sensacional também. Fica a dica, inclusive, se não viu o episódio, só pra pegar aqui no nosso canal, tem um episódio aí, alguns episódios pra trás, eu não lembro qual o número agora, de cabeça, mas estiveram conosco também. Bom, voltando aqui, Matheus, a gente falava agora no intervalo, né? Eu tava te perguntando, mais de curioso mesmo, a respeito da cachaça, né? A cachaça, ela não pode ter mistura, digamos assim. Isso. Ou ela é cachaça é bebida típica brasileira, né? Até eu tava comentando aqui. Então, o único país autorizado a produzir cachaça é o Brasil. Não existe cachaça nos Estados Unidos, não existe cachaça no Uruguai, na Argentina, no Canadá, nenhum lugar.
cachaça tem que ser feita no Brasil. Ponto. Que nem champanhe. E champanhe é o que é produzido na região de Champanhe, o resto é espumante. Tá, mas eu não posso, por exemplo, pegar, fazer um alambique lá, plantar cana. Eu não posso fazer, por exemplo, no Paraguai, não posso. Pode, só tu não pode dizer que é cachaça que tu tá vendendo. Pode Hum. vender um destilado, qualquer outra coisa, menos cachaça. Cachaça. Se eu pegar meu alambique, as minhas canas e ir embora pro Paraguai, eu posso produzir canha. Cachaça não. Ó, tá aí uma informação cultural que eu também não tinha. Cachaça é bebida típica brasileira. Então a azulzinha do Quinto, que é a nossa bebida mais tradicional, produzida há mais de 100 anos aqui em Canguçu, ela não é uma cachaça. Para decepção de muitos telespectadores, ela não é uma cachaça. Ela é uma aguardente composta. Por quê? Porque cachaça não pode ter nenhuma mistura, a não ser envelhecimento em barril. Envelhecimento em barril é permitido. Agora, sempre que tu misturar alguma coisa, ela desenquadra de cachaça. E como a azulzinha ela é destilada com folha de bergamota, ela não se enquadra como cachaça. Então a gente chama a azulzinha do Quinto para não ter o nome cachaça ali, para não ter incomodação com a legislação. Então tá tudo dentro do de acordo, a gente pode produzir, a gente tem o registro dela. Só a gente, infelizmente, não pode produzir cachaça. Chamar ela de cachaça. A não ser que a gente consiga uma denominação de origem, dizendo que essa é uma bebida tradicional, que é produzida há muito tempo, e pela história pode ser feito um registro especial dizendo que ela é uma cachaça. Mas oficialmente, nenhuma bebida que tenha alguma mistura é cachaça. Bom, tu falava agora a respeito da azulzinha, que é produzida há mais de 100 anos. Bom, a destilaria Alto da Cruz, ela não tem 100 anos ainda. Como é que chegou aí? Como é que a destilaria hoje produz essa cachaça? Para eu poder entender, digamos assim. Tipo, alguém produzia antes e hoje vocês produzem? Como é que funciona? É papo de curioso mesmo. Essa história, e é importante a gente frisar isso também, a destilaria Alto da Cruz, ela fez dia 18 de março, ela fez 3 anos. Tá. Então a gente tem 3 anos de CNPJ, digamos assim. de vida da destilaria, da agroindústria. Mas a cachaça em Canguçu, ela é um Sim. patrimônio histórico-cultural, né? Até a Cléria da Emater sempre brincava comigo que eu não estava só produzindo cachaça, eu estava resgatando uma história de Canguçu. Porque essa bebida é produzida há mais de 100 anos, né? Quem me deu a receita da azulzinha foi o seu Jorge Lacerda, que era meu vizinho ali no Quinto. Ele faleceu agora na pandemia, com 92 anos. E ele me contava que ele produzia cachaça quando ele era criança com o vô dele. Então é algo que geração para geração. Isso. É uma cachaça histórica produzida. Eu chamo de cachaça também erroneamente, mas é uma bebida histórica em Canguçu, né? Então a gente não sabe exatamente o número. E é uma pergunta que eu preciso até fazer para Candizo uma hora, né? Porque o que a gente tem registrado de história de cachaça em Canguçu? Lá no Quinto se produzia muita cachaça. A gente não sabe se eram 6 ou 7 famílias que produziam cachaça. E todas produziam azulzinha a princípio. Só que hoje não existe mais ninguém. O único produtor de cachaça em Canguçu hoje sou eu. Pois é, esse é um outro ponto que eu ia te questionar mais pra frente. Depois, a princípio, é tu. Legalmente, e mesmo que não seja legalmente, informalmente, eu acho que não produz mais ninguém produz cachaça em Canguçu, só eu. Existe o Vencato, mas é cristal. Na mesma estrada lá, que sai lá no Gril, existe lá perto do Gril um produtor de cachaça, que antigamente era Canguçu, antes de Cristal se emancipar, né? Tá. Então que eu saiba, é eu em Canguçu e o Vencato em Cristal. Mas outro fato curioso, a destilaria Alto da Cruz, é a destilaria mais ao sul do Brasil. Não existe nenhuma destilaria que produza cachaça depois de nós, ou antes de nós, né? Dependendo do ponto de vista. Isso é uma coisa, às vezes, que eu brinco nas feiras, que a gente é da Capital Nacional da Agricultura Familiar, de Canguçu, e que a gente é a destilaria localizada mais ao sul do Brasil. Então a gente está num ponto extremo aqui. É literalmente bem extremo mesmo, na rapinha aqui do nosso estado, mas uma outra, entre aspas, curiosidade também, né? Sim. Que é um fato histórico também aí. Na real, tu tá fazendo história, né? Na minha opinião, além de, claro, obviamente, ter tua empresa e tudo mais, tu tá fazendo história, A gente literalmente. tá continuando a história, né? Porque a história começou a ser escrita há mais de 100 anos, né? É que nem puxa o nome que tu falou da matéria ali, ela falou, na verdade, tu resgatou a história e deu continuidade, digamos assim. Isso. E aí, depois que eu comecei a produzir cachaça, a Simone, filha do seu Antunes, entrou em contato comigo, que o seu Antunes produzia cachaça na Quarta Zona, né? Tá. A cachaça Canguaçu. E ela entrou em contato comigo e ofereceu: Matheus, eu tenho um alambique do pai lá, tu não quer comprar? No primeiro momento eu falei: alambique eu tenho. Mas eu tenho interesse em continuar a história do teu pai.
Porque a Canguaçu foi a primeira cachaça com rótulo em Canguçu. Antigamente se vendia só em bombona, em barril. Tá. O seu Antunes foi o pioneiro, ele Pioneiro. foi o primeiro, ele não era legalizado, mas ele produzia com rótulo em Canguçu. E eu tenho uns rótulos antigos lá que ela me deu, era o rótulo de papel feito em serigrafia e aí passava cola e colava na garrafa. Literalmente. Raiz. Raiz. E o cara era, pra época assim, de que ele produzia, ele era À frente do tempo dele, digamos nossa. assim. E eu sei que existe na Embrapa uma garrafa da cachaça Canguaçu ainda da época de que ele produzia. E aí ele faleceu, as meninas venderam a propriedade lá, e aí eu fiz a proposta para ela: não, eu compro o alambique e a marca do teu pai. Porque eu quero continuar a história que teu pai começou. Se tu tem interesse, aí eu comprei. E a Canguaçu foi a minha cachaça premiada na Expo Inter, porque ela é feita num alambique diferente, é um alambique pequeno, de 120 litros de carga. Então ela é uma cachaça muito mais harmonizada, assim, que a gente... Quando tu vai para um concurso de bebida, o que que os jurados analisam, que são normalmente enólogos, é o buquê, que é a complexidade da bebida. Então, quanto mais sensações, experiências aquilo te propor, mais rica ela é. Tá. Então, às vezes, o pessoal quer tomar uma cachaça que não tenha gosto, que a cachaça, se é que dá para chamar de cachaça, aquela coisa que vendem ali, industrial, ela tenta ser mais neutra, ela já é quase uma vodka. Bidestilado, tridestilado. Então, o que valoriza uma cachaça é a quantidade de aroma que ela oferece. E ele, por ser um alambique pequeno, ele aporta muito aroma. Então, sempre não, mas às vezes, quando eu escrevo as bebidas em concurso, eu sempre escrevo a Canguaçu por ela ter essa característica. Ela é mais forte? Com certeza ela é mais forte. Mas é isso que faz E ela- dela ser uma cachaça especial. Perfeito. E aí a Canguaçu foi a que foi premiada na Expo Inter e no outro ano foi premiada a nível nacional. E até hoje eu mantenho, e é uma questão que eu fico muito feliz de ter no meu rótulo o nome, fundada por Antunes de Souza. Que é a história dele que Sim, começou. Na que verdade, legal. eu estou dando continuidade, né? Porque a gente não precisa criar tudo. A gente, na verdade, a gente pega coisas e modifica, porque se criar hoje em dia é muito difícil no universo que está, do jeito que está a informação, né? Perfeito. Então, é a cachaça, sempre que eu digo assim, quando me perguntarem qual que é a tua melhor cachaça, eu digo, a minha melhor cachaça é Canguaçu, tanto que tá em falta. Tá, e até para o pessoal poder entender, o pessoal de casa, a cachaça, que, como tu disseste agora, foi premiada na Expofeira, a nível nacional, ela, para o concurso, tu produz uma produção, digamos, específica para levar para o concurso, ou é exatamente a mesma que é vendida, que tu comercializa? Na Expo Inter, eu estava do lado do Cléo. A gente tava o seu Osmar, que era uma outra organização daqui de Canguçu, eu e o Cléo, da Propriedade Vida na Terra. Eu falei, Cléo, vou lá inscrever a cachaça no concurso. No meu primeiro Expo Inter. Nós estávamos no último corredor. Na nossa frente estava os estantes institucional lá. Tinha os bancos, Tá. a matéria. Nós éramos os últimos lá. E aí, o Cléo, não, eu não vou escrever. Eu falei, não, me dá uma garrafa aí, eu vou escrever lá. Tá, então pega aqui, leva. Daí eu peguei a que estava em cima da mesa. Que tava comercializando. Porque assim, não, sabe? Qual é o objetivo de tu vender uma coisa e aquela coisa ser atestada como boa e depois o teu cliente não ter essa experiência? Até esse era o questionamento, até o pessoal poder entender que realmente, porque daqui a pouco alguém pode pensar, não, ele produz uma específica para competição, por exemplo, entendeu? Sim. Tipo, e aí a produção vamos supor, fazem, na hora de falar em massa, em quantidade maior, aí não é do mesmo modo. Por exemplo, poderia ser. A gente não tem como fazer em escala maior, porque o alambique da Canguaçu, ele produz 11 litros por vez. Perfeito, entendi. Cada batelada naquele alambique sai de 9 a 11 litros de cachaça. Tá, e aí, hoje depois tu dá um gazinho no ar pra nós aí, que me jolou os pés aqui, eu tô idoso já. Pro pessoal poder entender, que é uma curiosidade minha também. Por exemplo, então a cachaça tu produz só nesse alambique que tu adquiriu. A Canguaçu é nesse. E aí a cachaça do Quinto é no outro. Isso, desculpa, a cachaça da Isso. Canguaçu tu A produz só Canguaçu- nesse. Para manter a O sabor e tal. característica da bebida que o seu Antunes produzia. É o alambique Tá. que era do seu Antunes com a marca que era do seu Antunes. Perfeito, agora eu compreendi. E aí a cachaça do Quinto, sim, aí tu já Isso, produz aí é outro equipamento. no outro equipamento. E o mesmo caldo destilado, porque como que é feita a cachaça? A gente colhe a cana, moe, extrai o caldo a gente dilui para baixar o Brix, teor de açúcar, para chegar numa faixa que a levedura consiga trabalhar, acrescenta a levedura vai converter o açúcar em álcool e depois a gente leva para o alambique para destilar, para separar o álcool da água.
Tá. Então esse é o processo de fabricação da bebida. A primeira fração da destilação, que é o início, quando começa a sair cachaça, a gente chama de cabeça. Aquela cabeça a gente separa. Por quê? Porque ali é onde tem maior incidência de metanol, que estava bem alto um tempo atrás a questão do metanol. Então aquela parte a gente separa. Aí dos 10% para baixo, a gente vai destilando até chegar a 38 graus de teor alcoólico, 38% de teor alcoólico. Dali para baixo a gente chama de calda. Essa parte, depois dos 10% até 38%, essa parte a gente chama de coração, que é o que a gente invasa. Então esse alambique produz de 9 a 11 litros de coração de cachaça. Tá. Aí, como eu tenho coluna de etanol lá, eu junto cabeça e cauda. Quando eu tenho um volume expressivo, eu redestilo ele e faço etanol para abastecer meu carro. Aí é loucura. Não. Eu tava tentando acompanhar o raciocínio no final. Tá, então na verdade, por exemplo, a gente falou, coração é o produto que tu É a comercializa, cachaça que é a de cachaça. qualidade. Tá. E aí, tipo, a cabeça e a cabeça e a calda tu calda. junta e aí tu consegue fazer o etanol. Aí eu que é o- redestilo numa coluna de etanol. Produzo etanol para abastecer o carro. Que loucura, cara. Pô, essa aí deu... Pô, veio só pra me surpreender aqui, ó. Tchê, pô, essa daí mesmo foi... A gente tem equipamento lá para produzir Tá. álcool. Mas agora, peraí, vamos voltar, vou mudar o foco da conversa aqui. Lá no início, por que que tu vou trabalhar com destilaria? Por quê? Porque tem que ter uma ligação aí. Porque, por exemplo, assim, Matheus, ó, pelo que tu tá me contando, né? Pô, tu é um cara que, bom, morava em Canguçu, foi estudar, né? Tem tua formação, pelo que eu entendi, mais de uma, inclusive. Eu sou formado em técnico em informática, daí fiz graduação em administração, estou fazendo mestrado em engenharia e ciências ambientais. Tipo, tu teria algumas outras possibilidades, eu quero dizer, entendeu? E muitas possibilidades, na verdade. E eu vejo que tu é um cara muito pra frente também, né? Até pela tua história junto à tua destilaria e tudo mais. Que momento que nasceu, tipo, porque ninguém acorda de manhã, ó, tô escovando os dentes, cara, preciso abrir um negócio pra mim, uma empresa. Tá, beleza, aí o cara começa a martirizar. Tipo, ó, vamos fazer isso aqui, quem sabe isso aqui. Porque normalmente o que acontece? Eu tô falando da minha experiência, tá? Eu imagino que a pessoa quando quer abrir um empreendimento, primeiro, tu quer trabalhar com o que tu gosta, ok? Quando é teu, tu quer, né, primeiro pensamento, aquele fantasia e tudo mais, eu quero o que eu gosto. Claro que na prática a gente vai ter muito trabalho, que a gente falou, muita resiliência, enfim. Aqui hoje tá tudo muito bonito, né, Matheus? A gente tá contando aqui a parte positiva, deu tudo certo. Exatamente, Mas a isso é negativa... importante, né? Porque parece que só, a gente falando, Isso. parece que só acontece coisas boas. Exato, exatamente. Então, tu pensa em abrir uma empresa, um negócio, tu vai ter que pensar, tipo, olha, eu preciso de dinheiro, não tem como eu viver um ano trabalhando se eu não tiver dinheiro, por exemplo, né? Que momento foi que, bom, destilaria, que nasceu essa ideia de destilaria? Tu já era casado, tava lá em Santa Catarina, a gente sempre fala aqui em Canguçu, principalmente, que é o pessoal que a gente mais tem contato, quem sai daqui para Santa Catarina, lá se dá muito bem. Não volta. Não volta, por quê? Porque quem morou em Santa Catarina, ou trabalhou, foi passear, enfim, eu tive oportunidade, inclusive com a Lojas Frank, de trabalhar um período lá, então o pessoal me chamava de Tchê lá, né, que eu chamava os gaúchos e tal, o pessoal lá, ele como é que eu vou dizer? É totalmente diferente do que a gente trabalha no comércio aqui. Ponto, não vou me estender mais além disso. Então o pessoal daqui vai para lá, se destaca muito, né, um estilo diferente de trabalho, então dificilmente volta. Claro, tem situações específicas que acabam voltando, mas a grande maioria não. E tu tava lá no meio do polo, onde hoje acontece praticamente tudo. É uma crescente muito grande no Brasil, que é Santa Catarina, né? É um estado que hoje é exemplo pro resto do país e tudo mais. E aí, tipo, pô, vou voltar lá pra Canguçu, e isso eu admiro muito, assim, sabe? Eu também sou muito, por exemplo, eu sou bairrista, né? Mas não quer dizer que o cara ser bairrista tem que voltar, o cara precisa sobreviver. Em que momento que entrou a destilaria, assim, pra ti? Claro, tu falou que teve a questão do álcool e tudo mais ali, mas como é que nasceu a ideia? Não, eu tô te olhando aqui, tô pensando. Não teve um momento que aconteceu isso. Foi só acontecendo, foram consequências. Eu acho que muito é naquilo que a gente conversou de fazer coisas boas, que coisas boas vão acontecer contigo. Realmente, eu não... Se nós estivéssemos tendo essa conversa 5 anos atrás, eu ia dizer, não, jamais eu vou produzir cachaça, eu vou viver disso. É porque é algo bem singular, digamos assim. As coisas foram tomando um caminho, um rumo. Eu estudei muito para isso. Eu já devo ter feito. Todo ano eu faço curso de cachaça, no mínimo um. Hoje eu já sou convidado a dar palestra nos cursos de cachaça e tal.
fui convidado case de sucesso, já falei sobre produção de cana, já. Inclusive fiz um curso em Jaguari, que eu dei uma palestra e o Rafael e a Marília de Fruta Azul estão fazendo lá. Ah, A gente não se encontra aqui em Canguçu, Se cheguei no encontra curso lá. lá em Jaguari e me encontrei com eles. Então, assim, mas eu nunca pensei assim que as coisas fossem. Eu tenho vontade, e eu acho que a minha vontade é maior do que eu vou fazer. De provar para mim e mostrar para os outros que é possível as coisas darem certo em Canguçu. que é o que tu falou aquela hora, mas é É. mais cedo hoje. Eu acho que esse seria assim a minha missão. E aí hoje eu já tô um passo à frente, assim, não é mostrar que eu posso dar certo, é mostrar que mais gente pode dar certo. Por isso que no início eu falei sobre a associação que a gente montou, dos veículos que a gente já está adquirindo. Isso não é para mim. Eu tenho meu veículo que eu levo para feira, eu tenho a minha estrutura, eu tenho. Mas assim, ó, eu quero que mais gente tenha o privilégio de ter as coisas que elas podem ter. Oportunizar. E mostrar que é possível. Porque eu acho que, fazendo a comparação, por que as coisas lá em Santa Catarina são mais evoluídas que aqui? É o pensamento, cara. Porque toda a ferramenta para eles trabalhar que existem lá, existe aqui disponível aqui para nós. E na teoria, como eu falei antes até, a gente trabalha muito mais. Sim. Né? Tu até falou, tipo, minhas horas de sono me mandam por sucesso, né? É. E, tipo, por isso que o gaúcho tá muito certo, Santa Catarina trabalha muito mais. Então, eu nunca pensei assim. No início, eu tinha um cliente que me comprava muita cana in natura. Eu vendia 16 toneladas por semana de cana para ele. Era um truque até o talo de cana. E aí, quando eu vendi a primeira carga para ele, eu falei assim, cara, eu nunca pensei em vender cana. Quando na vida quer dizer, não, tô vendendo cana de açúcar. E não é cultural nosso aqui também, né? Nada. E aí o cara me comprava toda semana. Ele tem uma indústria que ele produz cana lixadinha, embaladinha, pros caldos de cana de toda a Grande Porto Alegre. E ele trazia cana de São Paulo. Quando ele descobriu que tinha eu aqui, ele começou a comprar de mim. Mais perto. Aí depois chegou num ponto que ele disse, não vou mais poder vender minha cana para ti, porque eu vou precisar processar toda ela. Mas aconteceu muito tempo isso. Eu vendia cana in natura. Na verdade, hoje tu gira o país todo. Por enquanto, o país. Assim, pelo e-commerce a gente manda para todo o país, né? Agora, 20 dias atrás, eu mandei umas garrafas para Roraima. Tipo assim, um frete maior do que o preço do produto. É que aí entra um ponto que a gente falou mais cedo, né? É diferente dos iguais. Por que o logo da destilaria é uma cana? Justamente. Porque a nossa matéria-prima é produzida por nós, e isso é o nosso diferencial. Por quê? Porque a gente tem qualidade na cana, porque a gente só trabalha com cana varietal. Então esse vínculo, esse contrato que a gente tem com a Embrapa, isso nos bota na frente de todo mundo. Eu posso afirmar para ti hoje, daqui 3, 4 anos, todas as usinas em São Paulo, com 10 mil hectares de cana, vão estar com as variedades que hoje eu tenho lá em casa. Com certeza. Então a gente tá na frente. Sim, bem à frente. Então a gente tem uma tecnologia, um produto que o mercado ainda não existe no mercado, porque ela ainda não é comercial. Ela vai se tornar comercial quando terminar o experimento. Então Canguçu tem que dar certo. Canguçu dá certo. Então a gente quer o quê? Que mais gente façam coisas para dar certo. Eu tenho vários sonhos, assim. Eu tenho um sonho de ter uma agroindústria numa escola, para que as crianças comecem lá no prezinho já a entender o que é uma vida comercial. Porque eu fui esses dias dar uma palestra numa escola e da turma, assim, acho que 10% me falou que tinha vontade de ficar lá fora. E hoje, toda a estrutura que eu tenho lá fora, eu tenho acesso a tudo que eu tinha em Itapema, tirando a praia. Aí tu vai a passeio. Não, mas é verdade, né? Isso mudou muito também, né, Matheus? Só que assim, a criança, ela chega em casa, ela vê o pai reclamando da seca, ela vê o pai reclamando da geada, ela vê o pai reclamando que não tem mão de obra, ela vê o pai reclamando que o preço do fumo tá ruim. Na cabeça dela, ela cresce ouvindo isso. Quando ela tiver a oportunidade de decidir por ela não quer passar por isso. É cultural. Então, assim, eu já conversei com o Sebrae, já conversei
com escolas, já conversei com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. A ideia é que a gente leve uma agroindústria para uma escola para que a criança comece a entender o que é um negócio, o que ela pode fazer sem precisar sair do... É que, na verdade, eu sou bem leigo, tá, nessa questão aí. Bom, na verdade, a agricultura é o maior minifúndio da América Latina, né? A gente Isso. intitula isso, tem esse título, melhor dizendo. E na verdade, significa, se eu estiver errado, me corrija, por gentileza. São o maior número de pequenas propriedades, né, na zona Isso. rural. Tipo, em área, é isso, né? É, do município. Isso é uma coisa, ser o maior número de minifúndios da América Latina. Outra coisa é ser a capital nacional da Pois agricultura é, familiar. é o que eu ia falar agora. Isso é um decreto federal, né? É uma lei que existe nomeando Canguçu como capital nacional da agricultura familiar, porque aqui existe o maior número de CAFs. O cadastro da agricultura familiar, a maior quantidade de cadastros por município da agricultura familiar, que existe um cadastro, Tá. que chama-se CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Um município no Brasil que tem o maior número de gente dentro com esse cadastro é Canguçu. Por isso que a gente é capital nacional da agricultura Perfeito. familiar. E aí, para te fazer esse cadastro, o CAF, isso aí o pessoal do interior sabe muito bem, é o que te dá acesso ao Pronaf, Uhum. é aquela coisa que a Emater faz, o Sindicato Rural faz. O nosso Sindicato Rural aqui de Canguçu, da FETAG, é um dos maiores sindicatos do Brasil. Por causa disso tem que ser, não tem que fazer nem que não quisesse, né? Justamente. Então a gente tem um poder de marketing sobre essa característica nossa enorme, a gente precisa explorar isso. E aí eu também faço parte da Associação Procultura Turismo de Canguçu, que começou como um núcleo de turismo na ACICAM, e hoje a gente já tem uma associação de empreendimentos para fomentar turismo em Canguçu. Por quê? Porque a gente tem coisas aqui Que só tem diferente dos outros lugares, e a gente precisa entender isso e começar a ganhar dinheiro com isso. Porque a gente que mora na área urbana aqui, às vezes tu pensa, turismo Canguçu, vou ir aonde? Aí tu acaba linkando sempre a Santa. A Sim. Santa. A Santa. Mas, por exemplo, eu já fui, uma outra oportunidade, na cidade de Rolante, tem umas cachoeiras muito bonitas lá e tal, eu fui lá Sim. passear, e aí, ali perto onde eu fiquei, tinha uma trilha boa, me fugiu agora o termo, mas, por exemplo, eram várias vinícolas, né? roteiro. Isso, perfeito, obrigado. Uma trilha. Tinha um roteirinho ali e tal de vinícolas. E é um negócio que nunca, até então, aquele momento, não tinha me chamado a atenção. Na verdade, me chamou a atenção um pouco mais a respeito do vinho em si, por causa do Leandro Blas, que produz, né? Então Sim. aí eu comecei a entender um pouquinho. E aí eu não tinha noção e eu fui visitar. Aproveitei a oportunidade, tava ali, né? E aí um negócio assim muito legal. Muito legal mesmo. Basta que eu fui em mais de uma. Podia ter ido numa e deu tchau, obrigado. Eu queria era cachoeira, era verão. Não ia estar tomando vinho, exemplo, né? Que o vinho normalmente a gente toma mais no inverno. Então aí eu fui, visitei e é um negócio assim, tipo, muito bacana. E eu acho que o falou agora, por exemplo, por que não estaria a várias possibilidades de trazer. Porque na verdade a gente pensa em turismo sempre o quê? São pontos turísticos. Sim. Para quem é leigo, que nem eu, é ponto turístico e praia, é o que a gente acaba pensando sempre. Só que na verdade existe muito mais que isso atrás para te trazer um turismo. Não é exatamente isso. Por exemplo, a gente tem o Ecopark aqui, a rampa de voo livre, um baita ponto. A gente tem a Fazenda Martimar, a gente tem a Propriedade Vida na Terra, que eles têm uma agrofloresta, tem uma produção orgânica lá. Então a gente tem vários empreendimentos hoje que tu consegue já visitar, né? E a gente fomenta justamente isso, que Canguçu tem coisas que outros lugares não têm. A gente tem serra? Sim, a gente está em cima da Serra dos Tapes. A Serra do Sudeste faz parte daqui. Isso aqui é a Serra do Sudeste. A Sim. Serra dos Tapes faz parte da Serra do Sudeste. Então a gente está numa posição geográfica exclusiva. Bom, basta que Que aqui a é o gente tem paralelo aqui, 33. a gente tem aqui a base, né? Sim, O Sindac. radar ali e tal, justamente pela questão geográfica, né? É. Porque não faz sentido, né? A fronteira com nada, é só pela Justamente. questão geográfica. Então a gente tem os azeites de oliva hoje aqui. A gente tem potencial enorme. A gente precisa entender como que a gente se fortalece enquanto comunidade, enquanto município, para conseguir trabalhar junto. O que a gente tem de diferente da Serra? Eles sabem trabalhar junto. A gente precisa aprender a trabalhar junto. Perfeito. Então é isso que a gente precisa levar. A gente precisa aprender a trabalhar junto. A gente já tem hoje hotéis bons aqui dentro da cidade. A gente já tem restaurantes bons. A gente tem
um bistrô, a gente tem várias coisas aqui hoje que já Canguçu está melhorando. Sim. Então a gente precisa fomentar isso. Então quando a gente quer comemorar, por exemplo, eu estava falando do meu pai, a gente tem aniversário hoje, a gente foi almoçar no restaurante de Canguçu, a gente poderia ir para Pelotas. Mas a gente tem produtos de qualidade tanto quanto Pelotas aqui. Por que a gente vai em Pelotas? Para visitar eu tenho que ir lá no Stoneland? Não, a gente tem produto em Canguçu também para visitar. E falando da Santa, muita gente não conhece a Santa. Só de casa não faz milagre. Então, tá entendendo? É verdade. A gente tem o hangar aqui da Fazenda Serra dos Tapes, Uhum. cara, um troço surreal. A gente tem a Siena aqui. Eu, quando criança, participei da Siena. Quando eu também. trabalhei na Secretaria de Educação, eu trabalhei na Siena, a parte da apuração dos votos era eu que fazia. Então, assim, ó, cara, a Siena é uma coisa que, quando eu tiver condições, eu quero levar a Siena pro mundo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da Capital Nacional da Cultura Familiar, a gente está acontecendo o programa Terra Forte, do Governo do Estado. Uhum. O Terra Forte é pelo CAF. Canguçu são 199, não são empreendimentos, 199 cadastros contemplados pelo Terra Forte. É a cidade do estado que tem mais gente contemplada, por ter o maior número de CAFs. Matheus, olha, eu tenho que fazer outro intervalo, mas assim, eu vou te adiantar, não sei, vamos ter que se organizar aí para nós fazer um outro programa depois, daqui uns dias mais. Cara, que satisfação, primeiramente, antes do intervalo aqui, em ter a tua pessoa aqui conosco, tá? Porque eu te falei que eu era repetitivo, né? O que mais curte isso aqui sou eu e aproveito, e com certeza o pessoal que tá na audiência, que tem muita gente que assiste depois também, fica salvo aqui, né? O nosso programa de hoje. E eu vou fazer depois uns recortezinhos também, com certeza. Cara, que aula de cultura junto, entendeu? Por exemplo, assim, claro que a gente tá aqui para falar um pouco mais sobre a destilaria, né? Sobre o que tu produz, né? O que vocês produzem, né? Na verdade, lá no 5º Distrito, lá no Alto da Cruz, que é aqui de Canguçu. Mas, cara, eu sou de Canguçu, morei em Bagé, por causa do exército também durante 6 anos, voltei pra cá, gosto muito daqui. E agora tu falando e eu te escutando, assim, sabe? E eu muitas vezes não temos esse conteúdo, sabe? No município. Por exemplo, assim, claro que hoje eu não frequento a escola mais, né? Mas, por exemplo, tanta coisa que a gente podia fomentar, eu acho, assim, que falta muitas vezes. Vou dar um exemplo, tá trazendo para um nicho que eu trabalho bastante, que é a questão do futebol. Rapidinho, não vou entrar muito a fundo. A gente tem o Resenha Canguçu, que a gente brinca que é um projeto que deu certo, que é uma brincadeira. Era eu, o Valber, o Marcelo, ligamos uma câmera no Facebook, vamos fazer um programa de futebol. Cara, a gente tem 8 anos já. Por quê? Porque Canguçu respira no futebol. E todo mundo que vem aqui, que eu converso de outras cidades e tal, todo mundo fala, não é possível. A gente tem hoje mais de 40 campeonatos no interior. E aí tu olha ali, por exemplo, uma rodada da festa da Cobra das Comunidades, são 4.000 pessoas na volta de uma quadra, numa igreja ali. O pessoal vai, a família vai. Por quê? Porque é muita gente. É muita gente. Então o Resenha mesmo hoje existe por causa que Canguçu é singular nisso. E aí entra muito o que tu tá falando agora também, que a gente tem muitas coisas positivas que a gente acaba não usando a nosso favor, e a gente acaba consumindo muitas vezes produtos de outras cidades, outros estados. A gente tem muita coisa aqui que a gente poderia usar a nosso favor, a gente não usa. Mas são assuntos que esse é o papel nosso aqui falando. A gente precisa abrir esses assuntos. Perfeito. Esses dias eu fui na Câmara de Vereadores e ainda falei assim, ó, se antes não existia demanda, a partir de agora vai ter demanda. Vocês vão ter que olhar para as agroindústrias. Vocês podem justificar que não tinha demanda, mas agora vai ter demanda. Se prepare porque vai ter demanda. E não só na questão de agroindústria. Tem vários aspectos no município que a gente tem que criar demanda, mas isso parte da sociedade. Sim. A gente, enquanto cidadão, tem que propor essas coisas, porque isso é o bem comum. Quanto mais agroindústria tiver em Canguçu, mais desenvolvido vai ser Canguçu. Mais emprego vai gerar, mais renda vai vir para o município. Perfeito. Então todo mundo vai viver melhor. Aulas hoje grátis aqui, ó. Já tá tendo aula grátis, já te inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque hoje a aula é gratuita aqui. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui. Já estamos aí quase 1h30 de programa, mas não tem problema. A gente vai até, se possível, tudo der certo, até umas 2 horas, porque o programa hoje está muito, muito especial, muito bacana. E agradecer também a parceria aí do Regis Lanches, né? O melhor lanche da cidade. E agradecer a todos os parceiros, obviamente, nesse momento especial aí o Regis. Qualidade, sabor, tá aí na nossa moldura aí, né? Carinho. Você pode entrar em contato aí pelo 3252-3089 ou
ainda mais fácil. Tu pode baixar aí, pegar o celular, baixar o aplicativo do Regis e fazer o teu pedido pelo aplicativo no celular. Não é aplicativo de delivery, viu? É o aplicativo próprio do Regis Lanches. Tu pode entrar ali, ver o cardápio, faz o pedido. O Bob vai chegar lá para te entregar aí na sua residência. Funciona aí de terça a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Um abraço especial aí pro nosso parceiro aí, o Regis. Muito obrigado pela parceria. E já fala aí no slogan, né? É Regis Lanches, o melhor lanche da cidade. Rapidinho a gente volta aí pro terceiro e último bloco. Tem lugares que não são lugares, eles são encontros. O Café com Música não é vitrine, não é luxo, ele é casa. É comida de verdade, feita com carinho. Todos os dias, um prato feito diferente. Uma opção tradicional e também uma versão fitness, pensada para cuidar de ti, sem abrir mão do sabor. Ao meio-dia, aquele almoço que abraça. E para facilitar a rotina, as nossas marmitas congeladas, práticas e nutritivas. Durante o dia, o café tá passado, o pastel tá frito, a conversa acontece e a música vai tocando. Daquelas músicas que a gente conhece, que traz lembrança boa? O Café com Música, ele é simples, ele é de verdade, do jeito que a gente gosta. Vem nos visitar! A gente não começou sabendo tudo. Começamos com um sonho, mas também com medo e dúvida. O nome estava na porta. O significado a gente construiu no caminho. Dor não é só física. Dor trava a vida, o trabalho, o sono e o humor. Quando alguém entra aqui, carrega mais que um exame. Carrega medo, insegurança e carrega a esperança. Nosso papel nunca foi prometer atalhos, foi caminhar junto. Explicar, acolher, respeitar o tempo de cada corpo. Alguns ficam mais tempo, outros vão embora rápido. Quando alguém vai embora porque voltou a viver bem, isso é vitória. A I9 não existe para ser indispensável, existe para ser passagem. Porque no fim, o melhor resultado é quando a gente deixa de ser necessário. I9, movimento sem atalhos. Para o melhor lanche da cidade e região, escolha Regis Lanches. Temos um cardápio variado com porções, bebidas, cachorro-quente, baurus e o famoso X. Desfrute de um ambiente familiar na Rua General Câmara, 1556, centro de Canguçu. Atendemos de terça a domingo, das 18 horas à meia-noite. Temos uma teleentrega rápida e eficiente. Peça pelo WhatsApp 53 98116 6520 e siga nosso Instagram, @Regis_Lanches 2017. Estamos de volta aí para o nosso terceiro e último bloco. Infelizmente passa muito rápido, a conversa tá boa, né? A gente volta aqui com a parceria de Conecta Mais, provedor de internet. A gente falava agora há pouco, né? Hoje, mesmo tu morando na cidade ou no interior, Canguçu, Santa Catarina, tu tem possibilidades iguais. Muito devido também, obviamente, à questão aí da internet na zona rural, né? Conecta Mais é a dica, é a parceira aqui do nosso podcast História de Canguçu, Conecta Mais, provedor de internet. Tem planos de internet rural e também aí na área urbana, né? Lembrando que agora a Conecta Mais tá fibrando, né? A zona rural também de Canguçu. Então na cidade o pessoal tá acostumado já. A Conecta Mais tem a fibra ótica, agora também aí no nosso interior. Sem limite de conexão, alta velocidade, cobertura aí na zona rural e na área urbana. E já fica a dica, já segue aí nas redes sociais. Todo o mês tem promoção, então você quer se tornar cliente, não tem internet, a tua internet tá legal, não tá legal, tá travando, tá com complicação aí, fica a nossa dica, Conecta Mais, provedor de internet. Nosso muito obrigado aí pela parceria também, tamo junto aí, a gurizada da Conecta Mais. Bom, voltando aqui pro nosso bate-papo, que tá muito bom mesmo. O problema é que eu falo demais, tem que me cortar de vez em quando, senão eu fico falo demais. Não te preocupa, até salientei algumas vezes, né? Quem mais curte isso aqui tudo sou eu, é muita bagagem, muito ensinamento, realmente histórias inspiradoras como a tua. E hoje a gente pegou um ponto bacana, que eu curto muito, que é essa questão aí de valorização cultural aqui do nosso município, que a gente acabou, que nem eu te comentei, a gente vai ter que engatinhar, combinar aí um outro programa futuro para te poder participar novamente. Até vou trazer aqui para não deixar passar, ó, a interação da galera de casa. Não me esqueça dos comentários, o pessoal que tá participando conosco. Eu tinha parado ali no Valber, né? Aqui também o Guilherme Manque mandando na audiência. E Débora Severo, tu sabe quem é, não? Essa é a patroa em casa. Ela mandou aqui, ó. Boa noite. Que orgulho eu tenho aí da nossa história. Parabéns também pra Débora aí, né? Junto com o Matheus, literalmente construindo, resgatando histórias aí aqui do nosso município. E com certeza me tornei mais um fã do trabalho de vocês aí. Com certeza vou estar levantando a bandeira também aí. E realmente um programa, como é que eu vou descrever? Surpreendente.
De fato, porque a destilaria, né, Alto da Cruz, tá aqui no rótulo, inclusive, a gente, de certa forma, já conhece, porque vocês têm um marketing muito bem feito, né? A gente vê no Instagram, os produtos já são conhecidos, como a cachaça do Quinto mesmo, enfim. Mas a história por trás de tudo isso, ela é muito inspiradora. E eu acho que hoje, mais do que nunca, eu fico orgulhoso de a gente ter feito esse programa, ter inventado o podcast, porque era essa a ideia. Não, obviamente, não só a tua história, o pessoal que passou aqui também, mas literalmente isso, de a gente resgatar, de trazer histórias inspiradoras. E a gente conseguiu também hoje, através do Matheus aqui, que veio através da destilaria, mas também a gente acabou tocando em outros assuntos, trazer algo cultural também para o nosso município, que é algo que eu tenho muito nesse quesito também de ser bairrista e tudo mais. Eu acho que o Sul tem um potencial muito grande e eu acho que o ponto, gostei muito da tua fala, né? A questão que tu já vivenciou tanta coisa, já morou, por exemplo, em Santa Catarina, Itapema, aí, e hoje tu tá aqui em Canguçu, no interior, e tu falou uma frase que me marcou assim, olha, hoje eu estando aqui lá no Alto da Cruz, né, que é 40 quilômetros da cidade, ou estando lá em Itapema, eu tenho as mesmas possibilidades. Claro, daqui a pouco vou adaptar alguma coisa, não vou ter a praia, né, que até tu brincou ali e tal, mas enfim, tu tem as mesmas possibilidades. Então isso, mais inspirador que isso, é difícil, porque tipo, até brinquei contigo, a gente tá hoje falando aqui da parte positiva. É obviamente que o Matheus teve dificuldades, que nem tu mesmo disse um momento. Ah, tive um momento, claro que a gente pensou em desistir, porque tem os baques que dão ali, as crises, enfim. Mas tu foi te reinventando. Como eu brinquei antes, eu falo muito isso, o empresário, de uma maneira geral, ele tem que ter muita resiliência, persistência, e não é à toa, e eu acho que é o principal daí que eu te falei lá no início. Tu colhe o que tu planta. E vocês com certeza estão colhendo o que plantaram, então é uma história muito inspiradora. E a gente acabou fugindo um pouco do foco, que eu queria muito falar sobre a destilaria, mas estou gostando muito também disso, de tudo isso. E eu também sou muito falante, né, Matheus? E eu estou adorando, curtindo muito poder te escutar aqui também, e com certeza a galera de casa também. Bom, A galera de casa, se tiver dúvida, manda aí que a gente responde. A gente tá aqui para isso, na verdade. Não é para ser um monólogo ou duas pessoas aqui simplesmente conversando, trocando ideia, né? Manda mensagem aí, aproveita que a gente, dentro do possível, tira a dúvida. tá, e em Canguçu, tu já foi convidado para dar uma palestra, por exemplo? Já na Semana do Empreendedor, eu dei uma palestra lá na ETEC. Era um evento, não, o ETEC estava promovendo, acho que junto com o Sebrae. Na FEUVL, em Pinheiro Machado, o Sebrae me convidou para mim dar palestra também. Eu tenho parceiros muito bons, né? O Sebrae é meu parceiro, assim, a Márcia, que é minha gestora de projetos do Sebrae. Eu tenho o AgroBR também, que é essa parte de exportação, né? Que é um programa que tem. A SDR, né? Tem sim, um carinho enorme para a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, o secretário Gustavo Paim. Eles abrem muita porta para nós, né? Nos pavilhões da agricultura familiar, em todas essas feiras que a gente participa, sempre são feitos pelo Governo do Estado, né? Então são políticas públicas que realmente é política pública, né? Ela abre a porta para ti, independente do partido que está lá, a política pública continua, né? E a gente tem também esse privilégio de poder estar convivendo com pessoas que estão em cargos públicos, mas pensando no bem público, né? A gente sabe que isso é uma coisa que não nem sempre acontece. Deveria, mas infelizmente não. A prefeitura também, a atual gestão sempre tem nos dado uma atenção muito grande, assim, também a gente tem que agradecer. A gestão anterior também sempre abriu as portas para nós, então eles sabem, eu acho que todo gestor público que está no poder em Canguçu, seja ele legislativo ou executivo, ele sabe que essa é a característica de Canguçu, né? Então eles também têm esse interesse. Só que de boas ideias e bons interesses o mundo está cheio, mas cheio mesmo. A gente precisa é fazer. E aí tem uma frase que eu queria deixar assim que o pessoal de casa lembrasse sempre, que eu aprendi lá em Santa Catarina. Ninguém nunca sente falta daquilo que nunca teve. É verdade. Ninguém nunca sente falta daquilo que nunca teve. E eu, graças a Deus, tive muitas experiências na minha vida. Então eu hoje moro em Canguçu, estou em Canguçu e tenho um negócio em Canguçu porque eu acredito. Porque eu faço dar certo, porque eu preciso melhorar muito.
E eu tenho vários desafios, um deles é a exportação que eu quero fazer, mas eu acredito. E se eu acredito e as coisas vão dar certo, todo mundo pode fazer, porque eu não sou melhor que ninguém. Ah, se a destilaria dá certo, se a destilaria vai para a Expo Inter, vai para a Fena Doce, vende para fora do estado, todo agricultor que mora para fora, pode ser a 42, 50 quilômetros da cidade, consegue também. É possível. Ah, mas está chovendo, mas tem sol, mas está frio. Consegue. Até porque ficar se queixando não vai resolver nada. Não, tem que É mão na fazer. massa. Então, o meu chefe lá sempre dizia assim, o sucesso depende de três coisas. Depende de tu querer, depende de tu saber e depende de tu fazer. Então, tu tem que querer alguma coisa, tu tem que saber fazer essa coisa e tu tem que fazer essa coisa. Não é só querer fazer. Porque querer é uma coisa, fazer Na outra. real, os três andam juntos. Não tiver dois, não tiver o terceiro, não dá Se certo. tu conseguir essas três coisas, tu vai ter sucesso. E o sucesso, às vezes a gente pensa, sucesso é ser famoso, é ser isso. Não, sucesso é desenvolver um produto. Isso é um sucesso, porque tu teve uma ideia, tu pesquisou sobre ela, tu estudou sobre ela, tu fez ela, tu desenvolveu um produto. Isso é um sucesso. Sucesso é uma coisa bem construída. Por falar em sucesso, quantos produtos hoje, até para voltar um pouquinho na questão da destilaria, quantos produtos hoje tu produz dentro da destilaria? A gente está com 23 licores, 2 bebidas mistas, 3 bebidas mistas e 5 cachaça. 30 e alguma coisa. Tudo isso, só você 5? Só não, a gente é um time forte. Não, digo só no sentido de não, com certeza é forte. Puxa, porque é bastante coisa, né? Muito. É bastante coisa? A gente tem, assim, o ramo que eu trabalho tem algumas características, né, que são importantes, assim. O nosso produto não tem validade, então isso aí não é um panificado, por exemplo, que tem que vender em 2 dias, 3 dias. A gente agrega valor, quanto mais tempo a cachaça tem envelhecendo em barril, mais valor ela agrega. E a gente tem um período relativamente curto de safra, então a gente tem bastante período fora da safra para conseguir trabalhar. Então são características do meu segmento, né? Qual que é o período da safra para vocês? Agora a gente já poderia estar em safra, eu já tenho cana madura. Mas a cana é uma cultura semi-perene, né? Vamos falar um pouquinho sobre cana. A cana é uma cultura semi-perene, né? Tu corta ela e ela brota, tu não precisa plantar todo ano. Tu planta uma vez e tu pode ter até no estudo lá em casa da Embrapa, a gente vai colher durante 10 anos um plantio. Plantou, colhe, ele cresce, colhe, ele cresce, colhe, 10 anos. Tá. Então tu não precisa estar renovando o plantio todo ano. E aí ela tem período de maturação, que é onde ela atinge o ponto máximo de teor de açúcar, né, que é o que nos interessa na cana. E aí depois no inverno ela vai consumindo o açúcar dela que ela produziu. Então agora ela está as precoces já estão em ponto de maturação. Então eu devo começar agora a safra depois da Fena Doce ou depois da Expo Inter. E aí vai até final do ano ali. Já em São Paulo ela amadurece por causa do fotoperíodo no verão. Nós aqui é no inverno, no sul. Tá aí. Bom, tu falou que tu estuda muito, né? Porque como é que tu tem todo esse conhecimento sobre a cana? Porque, como eu disse, é algo que não é natural na nossa região, né? Claro, agora eu mesmo já respondi. Tem um cara que estuda muito, faz curso todo ano também. E aí os cursos para te fazer, por exemplo, tu consegue fazer dentro do Rio Grande do Sul? A gente tem a Limana Poliserviço em Jaguari, que ela é produtora de alambiques. Ela é uma das poucas produtoras de alambiques no Brasil, daqui do estado. E aí ela, junto com o IFE Sul Jaguari, lá no campus do IFE, eles promovem curso, uma vez por ano. Eu já estou, o curso acho que está na 12ª edição, eu estou na minha 7ª edição, 7 anos já. Então, já estou dando aula. Figurinha carimbada, então aí, tem curso. Quando o pessoal sabe disso lá no curso, eles brincam, tá, mas eu não sei se o curso é tão bom que tu vem porque é bom ou se tu não aprende nada que tem que vir no outro ano de novo. Boa. Por exemplo... E aí, falando no lançamento, a gente vai lançar agora, esse ano a gente lançou o de Sagu, na Festa da Uva, lá em Caxias. Nós vamos lançar agora na Fena Doce, mais um produto, né? Na Fena Doce do ano passado a gente lançou o licor de quindim, foi um sucesso, assim, até hoje ele está entre os 3 mais vendidos. E nós vamos lançar, depois desse lançamento da Fena Doce, um licor na Expo Inter. Então a gente vai ter mais 2 lançamentos esse ano. Na verdade, está sempre... Todos eles coisas que não Foguete existem. não tem ré, vambora. Todos eles coisas que não existem. E a proposta é a gente tirar esses sabores
que são comuns, trabalhar com sabores exclusivos. Singulares. Por exemplo, o sagu. O sagu já é uma bebida alcoólica, é uma comida alcoólica. Uhum. Quando eu fiz sagu, que foi uma ideia até de um cliente, o cliente falou para a Débora numa feira em Porto Alegre. Ele perguntou, ele era de Caxias, falou para a Débora, vocês não vão na festa da uva em Caxias? A Débora, a gente vai. Vocês têm que lançar alguma coisa lá com vinho. A Débora, pois é, mas tipo o quê? Ué, faz um licor de sagu. Cara, como é que a gente nunca pensou no licor de sagu? É uma bebida alcoólica, tá ali, já tá quase um licor, né? Aí a gente lançou o licor de sagu, uma pena que a gente não sabe quem é o cliente. Ele não foi lá na festa da uva, a gente acabou não se encontrando lá. Mas a gente faz. As maiores feiras no estado, todas a gente já faz, assim. O ano passado eu fiz 36 feiras no ano. Isso aí é uma demanda grande também, né? Porque ou é eu ou é a Débora que faz. Agora, final de semana, a Débora vai para Feicop, Santa Maria, sexta, sábado e domingo. Eu fico organizando as coisas para Fena Doce. Fena Doce começa dia 15. Aí vai eu e a Rafa. A Rafa tá de férias, vem de Rio Grande para nos ajudar. E aí depois, dia 20, 21 e 22, eu vou para um evento em Porto Alegre, na URGS, eu acho, se eu não me engano. E a Débora e a Rafa ficam na Fena Doce. Então, tipo, a gente tá sempre correndo. A Débora é parceirona também aí, né? Não, a Débora é meus dois braços e minhas duas pernas, né, cara? Não tem. É minha parceira de vida mesmo, assim. Decidiu e me apoia e me ajuda em tudo. Isso é importantíssimo, né? Não, se não fosse ela, nós não teria voltado, né? Matheus, cara, infelizmente a gente vai ter que ir encerrando por hoje, mas assim, eu digo infelizmente porque realmente curti muito o bate-papo. Realmente vou te convidar para uma... Claro, eu sei que tu tem a tua agenda sempre lotada, né? E que bom, isso é positivo, no meu ponto de vista. Tu não para nunca, isso é a parte negativa, digamos assim. A gente precisa, né? Sim. Não é uma escolha minha, é uma escolha do meu negócio. Eu decidi me dedicar pro meu negócio e o meu negócio exige isso de mim hoje, né? E sou muito grato, tá? Com certeza o pessoal que tá assistindo agora curtiu muito, tá curtindo muito. O pessoal que vai assistir depois também. Que bom que a gente tem essa possibilidade também, o pessoal assistir depois, às vezes tá num outro compromisso, consegue assistir. E, cara, todo sucesso do mundo pra vocês, assim. Virei super fã mesmo, de fato. Realmente fui honesto contigo, não tinha noção muito das coisas. Desde o primeiro momento que chegou, até te falei, conhecia mais a função da cachaça e tudo mais. Claro que eu sei que vocês produzem licores também. Fui lá nas redes sociais dar uma olhada também. E vou repetir, muito bom o marketing que é feito por vocês lá. Muito bom aí as redes sociais. E desejar todo sucesso. Parabéns para toda a equipe, né? Para ti, para tua esposa, para todo mundo que trabalha com vocês lá. E, cara, de Canguçu pro mundo, literalmente, em breve. Se Deus quiser e permitir, com certeza vai. Já deu para ver que tu é um cara aí que te dedica muito. O pessoal fala às vezes, quem corre... Como é que é o ditado? Quem corre por gosto não se cansa. Isso aí, perfeito. Não quer dizer que não cansa, claro que cansa, mas obviamente é um cara que se dedica muito. Já deu para notar isso na tua fala, na nossa conversa de hoje. E virei super fã mesmo, de fato. Gostei muito do bate-papo. Espero que em breve tu esteja conosco aqui. Daqui a pouco, numa outra oportunidade, se possível. Daqui a pouco vem tu e a Débora também, não tem problema. Quando for para aquele lado lá, vou chegar lá para dar um oi, até para conhecer um pouquinho ali também. E se Deus quiser e permitir, em breve, aí, daqui a uns anos, a gente vai ter muitas coisas boas. E a gente vai poder estar falando sobre isso também aqui. Que muita coisa está nascendo através de vocês também aí, através da destilaria, mas muitos projetos vêm pela frente, todo o sucesso do mundo para vocês, para nós, para Canguçu. E virei fã de fato. Não, eu que agradeço as palavras, nem sei se mereço tudo isso. Com certeza merece. Mas assim, a gente está bem empenhado realmente para, não só eu, mas a gente tem um grupo de pessoas ali que a gente anda junto em melhorar Canguçu. E a gente acha que vai conseguir isso. A gente quer fazer alguns eventos que Canguçu não estava mais fazendo. A gente quer ter turismo em Canguçu, a gente quer levar Canguçu para lugares que Canguçu não vai. E quando eu saio com uma garrafa ou com 1000 garrafas de casa, é Canguçu que eu estou levando para fora. Não é só o Matheus, não é a história da destilaria. É toda a história de todo mundo de Canguçu, porque na minha placa, sempre, todas as feiras que eu vou, no estado, fora do estado, Santa Catarina, São Paulo, tá lá a plaquinha Canguçu RS. E eu quero que as pessoas se sintam honradas com isso. Então eu faço o meu melhor para poder honrar essas pessoas que trabalham duro aqui. E a gente precisa ter um pouco dessa sensação de pertencimento a Canguçu, né? A nossa comunidade. A gente tem que valorizar Canguçu.
Que eu acho que Canguçu não é tão grande, não tem a força que deve ter por falta de valorização. E a valorização, ela primeiro tem que ser nossa. Depois os outros têm que valorizar. Se a gente não se valorizar, ninguém vai nos valorizar. Então eu peço, na minha fala final, que senão eu vou ficar falando, justamente que o pessoal tenha esse amor pela cidade, que consiga levar Canguçu para onde for e que a gente torne a cidade mais forte, mais empreendedora, com mais comércio, com mais tudo, assim, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Eu não estou pedindo nada além de que cada um faça a sua parte e acredite no que faça. Então a gente fica feliz de estar aqui, muito feliz. A minha agenda está aberta, a hora que tu quiser de novo, Matheus, manda, a não ser que eu tenha compromisso que eu não possa trocar. Mas hoje é aniversário do meu pai, eu estou aqui. E então o evento tem que ser muito longe ou algo assim para mim não poder vir. E uma alegria enorme, assim, pode contar sempre com a destilaria para o que for. E a gente espera ter oportunidade de conversar com mais pessoas que levem essa mensagem para a comunidade, para a gente conseguir contribuir cada vez mais, porque a gente sendo mais forte, a gente vai poder tornar todo mundo mais forte. É o bem comum, como tu disseste antes. Exatamente. Então tá. Vamos agradecer então o pessoal, o meu irmão que tá na parte técnica aqui, o Giano, o pessoal que teve na audiência. Mais uma vez reforçar aí minha admiração, meus parabéns aí ao pessoal que tá trabalhando junto com o Matheus, a esposa, enfim. Eu acho que, como é que eu vou falar em palavras, assim, acho que foi de fato, era isso que a gente procurava com esse projeto nosso aqui também. Era histórias inspiradoras, e a gente teve muitas aqui, e hoje mais uma especial aí do Matheus, da esposa do Matheus, da destilaria, entre tantas outras que já passaram por aqui, vão vir mais pra frente. O Matheus já me deu uma dica aqui também de um outro convidado aí, que eu achei muito interessante também. Então, muita coisa boa vem por aí também. Aproveita e já te inscreve no canal, ativa o sininho. Em breve a gente já vai estar anunciando o próximo convidado. Muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo agora, depois do programa ao vivo, pode mandar seu comentário também, sua interação. Já segue nas redes sociais também aí o História de Canguçu. E, obviamente, já segue também aí a Destilaria Alto da Cruz, que, além de, obviamente, ter os produtos, é aí uma rede social muito interativa. Eu gostei muito aí lá do Instagram da Destilaria Alto da Cruz. Fica aí a minha gratidão, o nosso muito obrigado. Uma boa noite a todos. E semana que vem a gente volta com mais um programa especial. E se Deus quiser e permitir, em breve teremos aí 2 programas, até 3 por semana. Muito obrigado, tamo junto.